um bom tempo aqui conosco, amém? Então, já vou pedir para a Melina ficando por aqui. Podem sentar. Vocês ganharam um bloquinho, não foi à toa, para anotar. Oi? Alguém não ganhou o bloquinho, o caderninho de anotações? Se alguém não ganhou... Não, todo mundo? Então, tá bom. A Melina, eu conheci ela alguns anos atrás, através do Instagram Maternidade Simples. Você não tinha sua terceira filha ainda. Eu estava começando na minha jornada com os meus filhos. Foi uma bênção e é uma bênção na minha vida. Tudo que você traz, tudo que você ministra ali. E é um prazer enorme ter você aqui com a gente. Depois você pode estar falando do seu trabalho, da comunidade, do livro, tá bom? Muito, muito obrigada pelo convite, em primeiro lugar. Eu queria chamar a Manuela aqui, que ela fugiu, eu queria apresentar a minha primogênita. Essa é a minha Manuela, de 15 anos, trouxe auxiliar aqui para me ajudar na transmissão de slides. Adolescente, nova geração, melhor coisa, né, gente? Tecnologia. E eu queria pedir também para que ela também orasse por mim, por esse tempo. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite. Senhor Deus, muito obrigada pela mãe que eu tenho. Senhor, obrigado porque ela tem sido tão dedicada para o seu reino, tão dedicada para as suas ovelhas, tão dedicada para todos os pais, todas as mães e todas as crianças que vêm adentrar da sua igreja, Senhor Deus. Obrigado porque ela doou todo o tempo dela, toda a dedicação dela. E eu peço que todo esse trabalho que ela teve não será em vão. Eu peço que a palavra que ela vai dar hoje possa impactar os pais que estão aqui, os professores, as mães, os adolescentes, os filhos, todas as pessoas que estão aqui, Senhor Deus, para que plante uma semente, que dê frutos, Senhor Deus, e esses frutos caiam e venham a ser sementes na vida de outras pessoas, Senhor Deus, para que o seu reino possa se expandir, o seu reino possa crescer firme na palavra, Senhor Deus, na palavra que o Senhor nos deu, para que nós não sejamos abalados. Em nome do Senhor Jesus, amém. Agora, muito obrigada, filha, te amo. Pode ir na sua posição lá. Eu quero agradecer imensamente esse convite. Assim, é um privilégio enorme poder falar desse tema com vocês. E eu espero que todos vocês saiam daqui aprendendo algo novo. Seja um tempo especial para vocês também. Fico feliz que vocês tomaram um caldinho antes, então a fome não vai ser um problema, né? A gente vai ficar bem disposto para ouvir tudo que a gente vai ouvir hoje, que é bastante coisa. Então, eu queria começar falando um pouquinho de quem eu sou, rapidamente. Eu sou Melina, como vocês já ouviram falar muitas vezes. Essa é a minha família. Meu esposo Geraldo, minhas 3 filhas, Manuela, de 15, Ana Júlia, de 10, e Abigail, de 2 anos e meio. Eu estou morando nos Estados Unidos há 2 anos e meio, passando aqui uma temporada no Brasil, e separei um dia aqui para estar com vocês falando sobre esse assunto. E o que eu faço, então, brevemente? Como a Débora comentou, eu tenho o perfil Maternidade Simples no Instagram já há muito tempo, mais de 10 anos no Instagram, mais de 15 anos em blog mesmo. E em 2019, eu lancei o livro Ensinando no Caminho, pela editora Pão Diário, que é um livro bem básico sobre educação espiritual. Então, aqueles... assim, eu não tenho a menor ideia como começar a ensinar os meus filhos na fé. Esse livro é um instrumento rápido, fácil. Tenho também esse outro livro que eu não posso falar ainda, que está para sair na semana que vem, por isso que é um spoiler, mas é um devocional para mães, então fica aí a emoção, que vai sair semana que vem. E eu não trouxe nenhum deles para vender, porque o Ensinando no Caminho esgotou, também chega só semana que vem. Eu não tenho nenhum para mostrar para vocês, gente. Vocês têm que acreditar na foto que está ali. E hoje também eu tenho um canal no YouTube, eu tenho uma comunidade online de aulas para quem faz assinatura, visando falar sobre vida com Deus, fé, vida espiritual, educação espiritual. Então é um pouco do que eu faço, só para vocês saberem um pouquinho mais. Em seguida, e eu queria perguntar para vocês, se vocês chegassem numa sala de aula e o seu professor de história dissesse que Jesus era comunista. Ou se o seu filho chegasse em casa e falasse, mamãe, meu professor de história falou que Jesus era comunista. Essa história aconteceu alguns meses atrás com a Manuela. Ela estava na sala de aula e o professor de história falou que Jesus era comunista. Não era uma aula, ele estava só conversando com o aluno, mas ele falou isso. E ela já sabia que comunismo não é lá cristão. Ela tinha lido o Manifesto Comunista alguns meses antes. A gente estava conversando sobre o assunto. Eu falei, pode ler para você entender mais. Ela leu, a gente tirou dúvidas, conheceu mais sobre o assunto. Então, ela sabia que comunismo e cristianismo não batiam.
Só que na hora ela não soube argumentar com o professor, mas ela chegou em casa porque ela já tinha esse entendimento prévio e a gente pôde conversar sobre o assunto. Eu fui explicar várias questões para ela conseguiu entender, inclusive foi discutir com o professor, que não queria saber dos argumentos dela. Na verdade, ele só queria falar o que ele pensava mesmo, e no final das contas, eu creio que foi uma semente do evangelho na vida dele, porque o Senhor, né, sempre pode usar, mas principalmente, para mim e para a Manuela, foi um aprendizado. Eu pude desenvolver melhor os argumentos que eu mesmo já sabia sobre o assunto. Ela conseguiu entender mais também sobre isso, e a gente conseguiu formatar, então, uma argumentação sobre por que não é possível Jesus ser comunista. Então, eu sempre vejo que foi uma oportunidade. E nós temos oportunidades o tempo todo para falarmos desses assuntos com os nossos filhos. Para o professor, então, como eu falei, foi uma semente, né, evangelística. Para a Manuela, foi o ensino discipulado e o fortalecimento da fé de todos nós. Só para fins de curiosidade, né, porque eu sei que esse é um assunto muito delicado. Ontem mesmo eu vi um vídeo no Instagram, e era um trecho de um filme, não sei que filme que é, mas a criança falava assim, pai, eu sou comunista? E daí o pai falava assim, vamos fazer um teste. Se a sua mãe faz para você um sanduíche, aquele que você adora, e você chega na escola e tem outra criança sem sanduíche, sem lanche, o que você faz? E daí ela falou, eu divido. E daí ele falou, mas você não vai mandar ela trabalhar? Não, pai. Você também não vai emprestar com 6% de juros? Não, pai. Sua comunistinha. Então é fácil a gente reduzir um conceito em um simples argumento. E, infelizmente, quando você vê, você fala assim, mas espera aí, eu sou uma pessoa que quero compartilhar, eu quero ser generosa. Jesus disse para dar aos pobres. E como que isso está assim desse jeito? Mas nem mesmo a pessoa que compartilhou esse vídeo, que eu sei que concorda com ele, entende o que é o comunismo. Eu não sei se ela leu o manifesto do Partido Comunista, como eu li, como a Manuela leu. Então, as pessoas elas não conhecem a fundo os assuntos que elas defendem. Então, com a Manuela, só por curiosidade mesmo, nesse caso, eu pude falar, parte do pressuposto que essa é uma sentença autorrefutável. Porque Jesus não pode ser comunista, porque é anacrônico. Você quer pegar Jesus, que está num período de tempo, o comunismo, que está em outro período de tempo, e colocar os dois juntos. Não acontece, não é possível. E ainda se fosse fazer essa relação, então, peraí, como Jesus veio antes, é o comunismo que é cristão. Não é verdade? Não Jesus que é comunista. Não, mas não pode, porque o comunismo é contra a igreja, a instituição teológica. Então tem alguma coisa errada na sua frase. Então a gente não precisa ir muito a fundo para a gente conhecendo um pouco, a gente já consegue refutar esses argumentos. E de mais a mais, já nesse assunto da pobreza, que é uma discussão super válida, porque a igreja tem um papel social, a igreja precisa sim atender aos pobres. Foi o que eu conversei com a Manuela. Enquanto no comunismo, as pessoas elas dividem pela força da lei, pela força de uma entidade governamental que invariavelmente é corrupta, seja de direita ou de esquerda, seres humanos são corruptos por natureza. Então, nós não podemos depender de um governo para ser nosso salvador. Né? A gente vota nos governos com sabedoria que o Senhor nos deu, mas a nossa salvação vem só de Jesus. Então, não é pela força da lei que nós dividimos. Os discípulos da igreja primitiva vendiam tudo e traziam aos pés dos apóstolos para que fosse dividido por amor, sem pressão. Não é verdade? Então, é totalmente diferente. A gente se move na compaixão por aquilo que Jesus fez por nós, por gratidão, sem que ninguém tenha que nos forçar. Então, basicamente, a gente conversou sobre isso, mas era só por uma curiosidade, porque eu sei que muitas pessoas ficam, e daí, o que a Manuela respondeu para o professor? Mas ele não queria saber. A verdade era essa. E daí foi até uma questão que envolve muito na apologética, que é você saber quando parar de não dar pérolas aos porcos. Porque tem horas que as pessoas não querem ouvir mesmo. E a gente também tem que saber a hora de reconhecer isso e dar um passo para trás. Mas a questão é que é uma discussão relevante. E será que todos nós aqui estaríamos prontos para falar sobre isso? Para discutir isso com os nossos filhos? E mais, será que os nossos filhos ouviriam isso e falariam, opa, isso está estranho? Ou eles iam só concordar? Iam achar beleza? Porque quando eu tinha 17 anos, 16, eu fiz uma campanha evangelística na minha escola. E eu fiz um adesivo escrito, pergunte-me sobre Jesus. Colei em mim e saí pela escola. E uma colega minha chegou e falou, é verdade que Jesus era comunista?
E eu não soube responder. Eu falei, então, ele falava dos pobres, porque na minha cabeça o comunismo era só isso, né? Então, eu sei que eu não estava preparada lá atrás. E eu não quero que as minhas filhas não estejam quando elas forem confrontadas com isso. Mas a questão é isso. Existem oportunidades por todos os lados. Em todo tempo, nós estamos vendo situações que nós podemos falar com os nossos filhos sobre. Aborto, feminismo. Eu gosto muito da questão da Frida Kahlo e do Che Guevara e outras pessoas que são consideradas ídolos. E quando você vai ver a história deles, não é uma história que a gente deveria idolatrar. Por que as pessoas colocam essas pessoas em pedestais? A minha filha, na Júlia, de 10 anos, teve lá a Frida Kahlo na escola, lá nos Estados Unidos. Não foi nem aqui. A Frida Kahlo e tal. E daí ela falou, eu não gostei muito da arte dela. Eu falei, filha, é uma arte meio diferente mesmo. Mas a minha pergunta é o seguinte, será que a vida dela é inspiradora? Eu não sei, porque a gente não falou da vida dela. Falei, então vamos sentar aqui e vamos ver. E eu contei algumas coisas dentro do que eu podia contar para a idade dela, porque tem muita perversidade ali. E ela falou, não dá para idolatrar essa pessoa. Eu falei, então, será que ela... Nossa, que sensacional. Não é não. Então a gente tem que ter essas conversas e aproveitar todas as oportunidades. Se nós estamos prontas para aproveitá-las, e se os nossos filhos estão prontos para enfrentar essas questões sem serem abalados na sua fé. Então, eu queria que a gente abrisse nossa Bíblia, Atos 7. Atos capítulo 7, versículos 20 a 25. Moisés, ali na parte do Moisés. Isso, Atos 7, 20 a 25. E eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia. Sim, apesar de eu podia ter colocado o texto ali, mas é que a gente está perdendo o hábito de abrir a Bíblia, sabe? Eu vou falar por mim. A Bíblia fala em Timóteo que a gente tem que ser obreiros que não têm do que se envergonhar, que manejam bem a palavra da verdade. E muitas vezes a gente está perdendo esse hábito de abrir, a gente não tem mais esse costume, e a gente vai perdendo a habilidade de mexer na Bíblia muitas vezes. Em Atos 7, nós vamos ver o discurso de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir registrado ali no livro de Atos. E ele, antes de ser apedrejado, ele estava fazendo um discurso e ele falou um pouco sobre alguns fatos importantes da história dos israelitas, entre eles a história de Moisés, né? E a gente vai ler ali, ó. Eu vou ler na NAA. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Durante 3 meses ele foi mantido na casa do seu pai. Quando tiveram de abandoná-lo, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, Moisés teve a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem ser maltratado, saiu em defesa dele e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele. Eles, porém, não entenderam. E por que Moisés tinha essa convicção de que Deus queria salvar o povo por meio dele? Ele entendia algo sobre si próprio que estava baseado não em tudo que ele viveu lá na corte do Egito, não nas mais de 30 anos que ele viveu lá, mas no que ele viveu nos seus primeiros 3 anos de vida. A gente vai ver lá em Êxodo que Joquebede, a mãe de Moisés, Êxodo capítulo 2, opa, meu papel... No Êxodo, capítulo 2, versículo 9 e 10, que conta a história do nascimento de Moisés, fala assim, ó. Então a filha de Faraó disse à mulher, leve este menino e amamente-o para mim. Eu darei um salário para você. A mulher, Joquebede, mãe de Moisés, pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. E essa lhe deu o nome de Moisés e disse, porque das águas o tirei. A amamentação naquela época, os estudiosos eles divergem, mas era entre 3 e 5 anos a idade do desmame. Então, vamos considerar que foram 3 anos somente. Mas em 3 anos, ele aprendeu muitas coisas sobre os hebreus, sobre o propósito de Deus para a vida dele. E ele entendia, adulto, com quase 40 anos, de que Deus tinha o plano de livrar o povo dele através dele. Algo que ele aprendeu nos 3 anos com a sua mãe. A minha filha mais nova tem 2 anos e meio. E, gente, ela entende tudo, ela já fala tudo, ela conta o que aconteceu há 2 dias atrás. Então, como a gente pode investir nos nossos filhos desde cedo para que eles estejam preparados para aquilo que eles vão enfrentar lá na frente? O Egito dos nossos filhos é muito diferente do que o que Moisés viveu.
mas não é menos maléfico. O Egito dos nossos filhos que eles vão enfrentar tem muita, muita, muita coisa acontecendo. E eu queria apresentar para vocês o Nabil Qureshi. Provavelmente não fala assim, né? Mas eu queria falar um pouquinho para vocês. Não sei se alguém já ouviu, conhece Nabil? Ninguém conhece, então eu vou contar brevemente sobre ele. Ele nasceu e cresceu numa família muito piedosa, muito religiosa. O seu avô materno era missionário. E a sua mãe, desde sempre, ensinou os seus filhos na fé com muita disciplina e compromisso. Eles cresceram, os filhos, Nabil e seus irmãos, conhecendo muito sobre a sua fé. Um coração firme, sem dúvida. Inclusive, eles conheciam a fé dos outros. A mãe dele ensinou a ver os erros na fé dos outros também, em outras fés, em outras religiões. A tal ponto que, quando alguém de outra religião veio falar com ele, no ensino médio, ele refutou a pessoa. Ele questionou fundamentos que ela não soube responder e ele a evangelizou. Eu coloco entre aspas, porque uma coisa que eu não contei para vocês é que Nabil, ele era muçulmano. O avô dele era um missionário muçulmano. A mãe dele ensinou ele de tal forma na fé muçulmana que quando uma pessoa cristã veio evangelizá-lo, ele começou a questionar o cristianismo e ela não sabia responder. E ela foi evangelizada para o islamismo. Então, eu gosto dessas histórias a respeito. Mais tarde, na faculdade, já ele conheceu alguém que sabia responder as perguntas dele. Alguém que sabia responder racionalmente as perguntas que ele tinha levantado sobre Deus, sobre Jesus. E ele se converteu, buscando entender mais de Alá, porque dele começou a ter dúvidas, né, a respeito de Alá, e buscando conhecer mais Alá, ele encontrou Jesus e se converteu. E ele foi um grande apologeta. Ele faleceu há alguns anos de um câncer no estômago, mas ele tem vídeos muito, muito legais no YouTube, inclusive um livro, depois eu deixo a indicação para vocês. Minha garganta vai secando, e parece que eu estou chorando, mas não é, é só secando mesmo. E, ao contrário do que talvez vocês quisessem, eu não vou começar na apologética nua e crua, tá? Eu vou precisar falar um pouquinho sobre educação espiritual. Porque a gente não quer formar grandes apologetas, não é verdade? A gente quer formar filhos que amam a Jesus. A apologética é só um braço da educação espiritual. É a velha história, né, que a gente sempre fala do agente do FBI especialista em falsificação de dinheiro. Como que você identifica, senhor agente, uma nota falsa? Eu conheço tanto as notas verdadeiras que quando uma falsa chega na minha mão, eu identifico rapidinho. E a gente quer preparar os nossos filhos com tanta verdade que quando uma mentira for apresentada, eles vão reconhecer, opa, não, Jesus não era comunista, não. Porque não bate com aquilo que eu sei. E a educação espiritual, então, é isso. É apresentar esse tesouro para os nossos filhos, para que eles conheçam e não sejam enganados. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Deuteronômio 6, de 4 a 9, que para mim é um dos maiores textos sobre educação espiritual. E fala assim, ó: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Então, a primeira coisa, gente, é amar o Senhor. Eu acho que isso é muito importante porque nós não vamos conseguir gerar nos nossos filhos uma fé que nós mesmos não temos. Hoje, a Manuela, com 15 anos, ela já tem experiências com Deus incríveis, que são só delas. E que, nesse caso, já podem superar o que eu tenho. Mas a minha filha, Ana Júlia, de 10, e a Abigail, de 2 anos e meio, eu vou despertar nelas a fé que eu tenho, o amor que eu tenho. Eu preciso estar preparando o meu coração em primeiro lugar. Há uns 3 anos atrás, eu fiz o grupo de estudo Ensinando no Caminho, online, e era para ser sobre educação espiritual, mas o primeiro módulo foi vida virtuosa. Porque eu não posso falar sobre educação espiritual se primeiro não estiver em mim essa fé, essas palavras, tem essas palavras no seu coração. Não é verdade? É isso que estava falando lá. Em 2 Timóteo 1:5, fala sobre a fé de Timóteo, que primeiro habitou em sua avó e em sua mãe.
Então, a fé que Timóteo tinha, primeiro habitou nessas mulheres da sua família. É claro que eles vão ter a sua própria fé, a sua própria jornada, mas enquanto os nossos filhos estão na nossa casa, o início vai partir muito daquilo que eles veem em nós. Então, a gente precisa estar comprometidos com o Senhor. E daí, em seguida, a gente vê que nós precisamos ensinar em todo o tempo. E ele fala da experiência de ensinar deitado, andando pelo caminho, sentado em casa. E, gente, a Manuela está aqui, não me deixa mentir. Às vezes eu sou até chata. Eu sei que eu sou até chata, às vezes. A gente estava na praia essa semana, a gente pegou um monte de concha, e daí eu cheguei e falei para a Ana Júlia, olha quantas conchas lindas, olha como Jesus é perfeito, tudo ele faz separado, tudo diferente. E pensa, a concha é o lixo do mar, né, gente? Nenhum animal mais vai usar aquela concha, nenhuma planta mais do marítima vai usar aquela concha. É lixo que o mar jogou fora. E para a gente é lindo. Uma coisa que Deus fez maravilhosa e é só lixo. E daí eu procuro trazer em todas as oportunidades, pequenas e grandes, a visão delas para Jesus, apontar elas para Jesus. Não é sempre que eu estou assim, nossa, Melina, como você está cheia do Espírito Santo, olha as conchas e já começa, o fogo desce. Não, às vezes é assim, eu preciso ser intencional. Eu preciso falar de Jesus todo o tempo. Eu preciso que elas tenham essa visão que eu estou tendo agora, porque eu construí ao longo de muitos anos e eu quero que elas possam ter muito cedo. Eu me converti com 14 anos, foi super cedo, graças a Deus. Mas a minha infância não foi uma infância que eu conhecia Jesus. E eu não quero que elas passem pelo mesmo que eu passei. Então, nós temos essa questão. Paulo também fala, né, para vocês serem meus imitadores como eu sou de Cristo. Em Filipenses ele fala, tudo aquilo que vocês ouviram e viram de mim, coloquem em prática. Então existe essa importância de mostrar pelo exemplo, naturalmente, em todo o tempo. Mas também existe o ensinar intencionalmente, que é quando você para tudo e vai fazer um devocional com o teu filho. Que é quando você para tudo, leva para a igreja e fala, a igreja é prioridade. Quando você para tudo e vai ter uma conversa difícil às vezes. É o intencional. Nós também precisamos trabalhar isso. E uma boa maneira, sabe, de a gente medir a nossa fé, gente, a nossa fé e também na nossa família como um todo, é avaliar quando o teu filho fala que está com dor, qual que é a primeira coisa que você fala? Você fala, vamos pegar um remédio e vamos orar? Ou vamos orar e pegar um remédio? Sabe essa questão assim? A Manuela, desde que a Abigail era muito pequenininha, a Abigail falou assim, tá dodói. E a Manuela falava, vamos orar então pelo dodói. Hoje em dia, se a gente fala uma coisa dodói, a Abigail fala, vamos orar pelo dodói então. E assim, é o dodói do bichinho de pelúcia, qualquer coisa, né? E daí teve uma vez, eu não vou lembrar de quem que foi. Ah, foi um menino da nossa célula. Ele pegou dengue, ele veio para o Brasil, pegou dengue, ele é lá dos Estados Unidos também. E daí a gente falou, vamos orar por ele, porque ela ama esse menino também, a Abigail orou por ele. Daí terminou, ele já está melhor? Falei, vou mandar mensagem para a mãe dele, filha, vamos ver. Graças a Deus ele estava já, daí já estava melhor, assim, naqueles dias, eu pude passar o testemunho para ela. Mas é muito engraçado. E nas ações intencionais, gente, a gente tem que estar preparado, a tempo e fora de tempo. Tá? Nós queremos produzir crianças que vão ser sal e luz nesse mundo. E que vão ser crianças e jovens que não perdem o sabor e nem apagam a sua luz. É isso que nós queremos. Nós temos um dado que é meio alarmante. Esse dado é dos Estados Unidos, mas não é diferente aqui no Brasil muito. Que 40% dos jovens que cresceram na igreja, crianças e adolescentes, se afastaram da fé na universidade. Como eu falei, esse é um dado dos Estados Unidos. Mas eu, tendo me convertido aos 14 anos, conheci muita gente na igreja. E dessas pessoas, entrando na faculdade, a maioria delas se desviou. Eu tenho pouquíssimas pessoas da minha época de adolescência que permanecem firmes na fé. E esse é um dado muito preocupante. Um dado muito que nós não queremos, né? Nós não queremos reproduzir isso para os nossos filhos. E daí a solução seria o quê? Não mandar para a universidade? É claro que não, né? A gente vai fortalecer os nossos filhos para que eles possam ir para a universidade, cumprir o propósito de Deus, se for o caso deles irem para lá. É claro que vai ter, talvez, pessoas que não foram chamadas para isso. Pessoas que foram chamadas para o campo missionário, que vão terminar a escola e vão para o campo missionário. Pessoas que foram chamadas para fazer teologia e se tornarem pastores. Existem propósitos específicos, mas a gente não se move pelo medo do amanhã, mas por propósito, não é verdade? Eu lembrei muito dessa história quando eu coloquei nessa solução é não mandar para a universidade, de uma médica nossa nos Estados Unidos. Gente, os nossos médicos lá são horríveis. São horríveis, a medicina nos Estados Unidos, uma tristeza. E o meu marido estava com uma alergia muito feia depois que ele chegou lá. Uma alergia, tossia, não parava. E daí, finalmente, ele melhorou um pouco. E ele foi fazer exercício. Ele falou, não, meu corpo está muito inflamado, eu acho, comendo mal, né? Vou fazer exercício para ver se eu melhoro e paro de ficar com tanta alergia.
foi para a academia, começou a tossir. Chegou na médica e falou, nossa, então eu fui para a academia, logo que meu corpo esquentou, eu comecei a tossir. Daí ela falou, é melhor não fazer exercício, então. A médica, gente. Como que a médica fala um negócio desse? É para vocês terem noção do nível que é o negócio lá. Então, a solução não é não ir para a universidade, a solução não é parar de fazer exercício, mas é se preparar para vencer realmente as coisas que podem ser um problema. Eu gosto muito de falar que é como se a gente estivesse preparando os nossos filhos com o sistema imunológico deles, sabe? A minha filha de 2 anos e meio foi para a praia pela primeira vez agora, comeu areia, aquela coisa toda. Eu não ia pegá-la com 2 meses e colocar na areia, né? Mas agora, com 2 anos e meio, eu não fico tão preocupada. E eu sei que isso vai ajudar a fortalecer o sistema imunológico dela. E assim é com todas as crianças, né? À medida que elas vão crescendo, vão melhorando, se fortalecendo. E a mesma coisa com a educação espiritual e com a apologética. A gente vai, aos pouquinhos, preparando os nossos filhos para aquilo que eles vão enfrentar. Fortalecendo o sistema imunológico e espiritual deles. Então, como eu falei, a apologética, ela é um braço da educação espiritual, né? É um olhar da educação espiritual para essa área do preparo para aquelas ideias e culturas e cosmovisões que vão vir contra os nossos filhos invariavelmente, queira você, queira não. Seja o seu filho na faculdade ou não, ele já tem contato com cosmovisões do mundo. A gente sabe disso. Nos pequenos programas de televisão, qualquer desenho infantil hoje, você já vê muitas ideologias mascaradas e outras explícitas que os nossos filhos estão tendo contato. Então, nós precisamos preparar os nossos filhos. E aí nós temos o texto clássico que nós falamos sobre a questão da defesa da fé, que é 1 Pedro 3, 14 a 16. E eu vou ler com vocês também. Então, 1 Pedro 3 fala assim, ó. Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não tema aquilo que eles temem e não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração e estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Então, a apologética, a gente pode definir ela como a defesa da fé, mas não como se Jesus estivesse, por favor, me defendam, eu preciso que vocês me protejam dos ataques que vêm contra mim. Não, é muito mais no sentido de preparar os nossos filhos e defender a fé deles contra esses ataques. A nossa ideia, como eu falei, não é criar grandes apologetas, ainda que possa ser o chamado de algum dos filhos de vocês. Nabil passou a vida dele, depois que ele se converteu, como um apologeta, defendendo a fé cristã, fazendo palestras, explicando as questões. Mas os nossos filhos precisam do quê? De fortalecimento na fé deles, para que eles possam se manter firmes. Não tanto no aspecto evangelístico, no aspecto de defender a fé para fora, mas principalmente a sua própria fé. E nós precisamos estar ensinando que existe razão para crermos no que crermos. É isso que Pedro fala, deem razão da sua fé e sejam prontos para dar a razão da sua fé. A apologética, ela nos ajuda a fortalecer fundamentos da nossa fé que nos sustentam nos dias em que não sentimos. Porque o saber é maior do que o sentir. Não é verdade? Então, eu posso não estar sentindo que Deus me ama em determinado dia, mas se eu sei que Deus me ama, isso vai me sustentar nos momentos em que eu não sinto. Existe uma analogia muito legal que aquele livro da apologética da Mãe Urso faz, que é como se o saber fosse a fundação da casa e o sentir fosse a decoração. A casa sobrevive sem a decoração. É claro que é lindo uma boa decoração, mas a casa fica ok, fica habitável sem decoração. Agora, não sem fundação. Então, nós precisamos ajudar também os nossos filhos a sentirem essa diferença, que o saber é algo, o sentir é outro. Nós precisamos saber o que cremos e por que cremos a despeito dos nossos sentimentos a respeito disso. E esse saber, ele não é simplesmente racional, tá, gente? Você sabe que você era pecador e Jesus te salvou. Então, isso é um firme fundamento. Mas você crê nisso pela fé. Foi o Espírito Santo que gerou essa convicção em você. Você creu e você foi redimido na obra salvadora de Jesus pela fé. Hoje, depois que você creu, agora você entendeu. Não, eu era pecador, Jesus me salvou e agora eu estou salvo, caminhando nesse caminho, vou seguindo a Jesus Cristo, não abro mão desse caminho. Isso você sabe. Mas, em relação
Ao mundo, existem 3 coisas que os nossos filhos precisam saber. Eu estou falando filhos, mas eu sei que o evento também estava para professores, tá? Então, se você é um professor ou uma professora e você não tem filhos, receba tudo que eu falei como filhos e vou falar como crianças que estão sob o seu cuidado, tá bom? Obrigada. Então, você entende, eu entendo que eu fui salva, Jesus me salvou. Isso é para mim. Agora, quando eu vou para o mundo, eu vejo um mundo que não crê como eu. Eu cresci, a Abigail de 2 anos e meio, que eu pergunto para ela na Páscoa, por que Jesus morreu? Jesus fez dodói para que eu vou morar com ele no céu. Mas ele ficou melhor. É isso que ela sabe. E ela vai chegar num mundo que não acredita nisso. Tá, e aí? Como que eu lido com isso? Então, a primeira coisa que os nossos filhos precisam saber é que razão e fé, elas não são opostas. Tem um podcast que eu gosto muito, é The Cerebral Faith, que seria tipo a fé do cerebral, né? E ele tem um slogan que fala assim, nós cremos em Deus não apesar do cérebro, mas por causa do cérebro que ele nos deu. Então, a nossa fé não é irracional. Ainda que ela nasça de algo que o Espírito Santo produz em nós, ela não é irracional. Eu não sei se vocês sabem, mas 65% dos vencedores do Prêmio Nobel no século passado são cristãos. E 21% são judeus. E ainda há uma porcentagem pequena de muçulmanos. E é quase nada de ateus e agnósticos. Isso deveria mostrar para nós que a ciência e a fé, elas não se contradizem. Elas não são inimigas, elas não são opostas. Existem inúmeros cientistas que criam em Deus. Copérnico, Galileu Galilei, Isaac Newton, Kepler, René Descartes, que quem falou o quê? Penso, logo existo. Ele era católico, um católico devoto. Faraday, Mendel, Kelvin, Francis Collins, Marcus Eberlin, que são do nosso tempo. Um monte de cientistas tementes a Deus. A ciência, ela não é uma inimiga da fé. Não permita que os seus filhos cresçam achando isso, porque é isso que querem ensinar para eles. Ah, não, você é crente, então não dá para levar a sério. Eu lembro quando eu me converti com 14 anos, com 16, um professor meu, que era muito próximo, né? Eu gostava muito das aulas dele, professor de física, ele falou assim, ai, Melina, para de ir para a igreja, você é muito inteligente para isso. Eu ouvi isso do meu professor. Graças a Deus que eu não levei em conta o que ele falou. A segunda coisa que é importante os nossos filhos saberem é que existem controvérsias na ciência. Faltou um M ali, volta, Manuela. Faltou um M. Existem controvérsias nas ciências. Pode passar, obrigada. Por exemplo, essa aqui são alguns dos manchetes que a gente viu em algumas questões de internet. Simples, né? A revista Veja falando sobre teorias de origem e formação do universo. Não tem só uma, gente. São várias teorias. Alguém vem dizer na escola que só existe o Big Bang, a teoria da evolução? É mentira. Cientistas que não são cristãos acreditam em outras teorias. Então, nossos filhos precisam saber disso. Ali, aquela frase ali, na primeira edição da Origem das Espécies, de Darwin, estava escrito, portanto, eu devo inferir por analogia que provavelmente todos os seres orgânicos que já viveram nessa terra são descendentes de alguma forma primordial, na qual a vida foi primeiramente soprada. As edições mais novas não trazem isso. Por quê? Então, a gente precisa entender que existem controvérsias na ciência. E mesmo consensos, eles podem mudar. Até o século XVI, todo mundo concordava que a Terra era o centro do universo. Todo bom cientista concordava que a Terra estava no centro do universo. No século XV, as grandes navegações, todos os bons cientistas e navegadores concordavam. Não vá até lá, porque você vai cair e vai ter muitos monstros marinhos para te devorar. Era o consenso científico da época. Então, todo consenso pode mudar. Por quê? Porque nós vamos evoluindo em tecnologia. A questão do telescópio do James Webb, ano passado ou ano retrasado, não me lembro agora. Não sei quem viu isso, foi assim, uma revolução a respeito do Big Bang. Porque, segundo o modelo do Big Bang, essa foto que o telescópio tirou deveria mostrar galáxias muito primitivas. Porém, elas eram galáxias coloridas, bonitas, como não faria sentido que elas estivessem lá não sei quantos bilhões de anos. E daí o cientista, até ateu, esse é ateu mesmo, respondendo sobre isso, ele falou, a gente tem que rever os nossos modelos. Simples assim. O nosso modelo era um, e agora a gente viu que não está certo, que a gente tem que rever. A gente não descarta o Big Bang, mas a gente tem que rever o que a gente fez. Então, não existe consenso absoluto entre todos os cientistas.
E é importante que os nossos filhos saibam disso também, porque senão eles crescem o quê? Ah, você que é ignorante, você não acredita nisso. Mas tem mais gente que não acredita, e não só cristão, não. Tá? E das ocasiões que isso é muito frequente... desculpa, eu pulei aqui, mas eu quero falar uma coisa antes para poder fazer sentido isso aqui. Existem becos sem saídas na ciência, como aconteceu com o Big Bang. James Webb pegou a foto e falou, não, Big Bang não é desse jeito que vocês estão falando. Eles vão procurar novas respostas. Para nós, muitas coisas ficam simples, porque nós cremos no Criador. Né? Então, você chega num ponto que você fala, o Criador responde isso. Né? Eu não estou pesquisando essa resposta, mas o Criador responde. Chega num momento em que eles não têm mais para onde correr. Então, eles precisam crer, porque eles não querem crer no Criador. Eles precisam crer o quê? Que existe uma outra resposta, existe um acaso, existe uma sorte do universo para nós. E um dos exemplos é o do ajuste fino do universo, que a Manuela vai colocar um trechinho que o Sheldon responde melhor do que eu. Ter fé significa acreditar em algo que você não sabe com certeza se é real. E bem, agora, eu estou lutando com isso. Então você não acredita mais em Deus? Isso não é algo para você se preocupar. Preciso descobrir isso sozinha. Que ajuda? Talvez eu possa ter uma visão diferente. Acho que não, querido. Você sabia que se a gravidade fosse um pouco mais forte, o universo entraria em colapso? Eu não sabia. Além disso, se a gravidade fosse um pouco menos forte, o universo acabaria e não haveria planetas e nem estrelas. Aonde quer chegar com isso? É que a gravidade é precisamente tão forte quanto ela precisa ser. E se a razão entre a força eletromagnética e a força da atração não fosse 1%, a vida não existiria. Quais as chances disso acontecer sem querer? Por que está tentando me convencer a acreditar em Deus? Você não acredita em Deus. Eu não acredito, mas a precisão do universo torna lógico que haja um Criador. Querido, eu agradeço o que está tentando fazer. Mas a lógica está aqui. E o meu problema está aqui. Bom, existem 5 bilhões de pessoas no planeta e você é a mãe perfeita para mim. Quais são as chances disso acontecer? Obrigada, Manuela. A parte do ajuste fino eu deixei porque era o meu assunto, e a parte da mãe perfeita eu deixei porque toda mãe vai ficar, oh, que bonitinho, né? Eu sei, então. Mas a questão do ajuste fino é um desses pontos. O ajuste fino do universo é uma teoria que vê que o universo é finamente ajustado para que a vida exista nesse planeta da forma que existe. E as pessoas, os que não acreditam em Deus, vão falar assim, é que a vida só existe porque as coisas são assim. Mas que sorte a nossa, né? Uma vez eu estava falando com as meninas sobre isso. Eu dei para elas um exemplo que eu vou falar para vocês. E daí eu falei, gente, no final, a chance é tão difícil disso acontecer assim ao acaso, que é difícil não crer em Deus. E até a Manuela falou, é muito mais... Não, a Ana Júlia, é muito mais lógico acreditar que foi Deus, né? Eu falei, pois é muito mais lógico. Então, chega num ponto que é um passo de fé. Ou você tem fé para crer em Deus, ou você tem fé para não crer em Deus. E fala, não, eu creio que foi um acaso. Então, por exemplo, uma das constantes físicas, ele falou da gravidade, ele falou da força eletromagnética. Nós temos a relação entre prótons e elétrons. A gente tem a força nuclear forte dentro do átomo, a força nuclear fraca de dentro do átomo. Então, se nós tivéssemos muito elétrons, o eletromagnetismo dominaria a gravidade e não ia ter galáxias, nem planetas, nem estrelas. Se nós tivéssemos muito prótons, o eletromagnetismo também dominaria a gravidade e também não se formariam galáxias e estrelas. Então, é tudo minimamente, e a mudança, assim, não é 0 para 1, não, é 0,00000. É muito pequena, é um ajuste muito, muito fino. Então, tem um livro, só para dar um exemplo, uma dessas constantes, uma só, tá? São muitas, se eu não me engano, são 27, da última vez que eu li, eram 27, mas continuam descobrindo novas constantes. Mas uma dessa constante é a probabilidade de o universo produzir o número certo de elétrons e prótons, tá? É de 1 em 10 elevado a 37. O que é isso? É 1 seguido de 37 zeros.
É muito difícil. É muito difícil. É tão difícil de visualizar que teve um astrofísico chamado Hugh Ross, no livro Criador e o Cosmos, ele dá uma ilustração, tá? Eu vou tentar falar para vocês, ver se vocês conseguem. É tão difícil, mas ele deu uma ilustração que ainda assim é difícil visualizar. Então, você pode cobrir o continente norte-americano. Todo o continente norte-americano com moedas de 1 centavo, um penny, que é aquele pequenininho, igual 1 centavo do Brasil, é o penny norte-americano. E você cobre. Só que você cobre até a Lua. Tá? Então, não é só uma camadinha, você vai cobrindo até chegar na Lua. Tá? São cerca de 365 mil quilômetros de altura. E daí, uma dessas moedas, você multiplica isso em 1 bilhão de outras vezes. 1 bilhão de outras vezes esse mesmo amontoado de moeda. E você pega uma moeda vermelha e você joga lá. E daí você fala assim, Débora, pega a moeda. A chance da Débora pegar a moeda vermelha é isso. É isso. É uma constante. Mas que sorte a nossa, né? Que deu certo, bem essa deu isso. E daí você multiplica isso por todas as outras constantes, porque elas têm que dar certo ao mesmo tempo, né? E esse aqui não é a mais difícil, tem outras que são mais difíceis ainda. Essa também não é a mais fácil, mas também não é a mais difícil. Então, gente, e como eu disse para a Manuela, né? É mais lógico crer em Deus. Mas tem outros que acham mais lógico crer no acaso. De uma forma ou de outra, eu acho que essa importância, essa honestidade intelectual, sabe? Quando o cientista vem e fala, eu não acredito, porque eu não quero crer em Deus. Teve um ganhador do Prêmio Nobel, que eu não vou lembrar quem que foi agora, mas depois, se vocês me cobrarem, eu posso deixar em algum lugar, pedir para a Débora passar para vocês. E ele tem um texto que ele falou a lógica, todos os experimentos científicos até agora mostram que não é possível a vida surgir do nada. Ela teria que ter um criador. Mas, como eu não quero crer em Deus, eu escolho optar por crer que ela surgiu do nada. Então, ele está se apoiando na esperança de que algum dia vão descobrir que surgiu do nada. Mas é uma escolha. E os nossos filhos precisam entender que é uma escolha ok, é válida. Assim como a escolha deles crer em Deus também é válida. Mas eu quero deixar esse alerta, né, gente? Não seja um inimigo da ciência. A ciência é uma bênção de Deus. Deus se revela para nós com o livro aqui, da revelação, mas ele também se revela através da natureza. É isso que Romanos fala, que a natureza revela o Criador. E a ciência é a linguagem pela qual nós lemos a natureza. Nós entendemos por quê, como as coisas que Deus criou funcionam. Então, ela é uma bênção. E quando a ciência não está conversando com a teologia, alguma coisa está mal interpretada. Então, a gente não precisa rejeitar a ciência. Não precisamos ser obscurantistas, negar a ciência, negacionista, né? Inclusive, eu quero deixar a recomendação para vocês, que é a ABC2, que é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Eles fazem um trabalho incrível de conciliação entre fé e ciência, em todas as áreas da ciência. E eles têm, inclusive, uma multiplicidade de opiniões. Eles são todos criacionistas, obviamente, eles creem que Deus criou o universo, mas alguns deles creem que Deus criou através da evolução. Outros creem que Deus criou, o criacionismo de terra jovem, que a gente chama, com Adão e Eva há máximo 10 mil anos. E outros são os criacionistas de terra antiga, que creem nos 13 bilhões de anos. E todos eles amam Jesus igual. Então, é importante ver que existe essa multiplicidade entre os ateus, mas também existe uma multiplicidade entre cientistas cristãos que amam a Jesus. Tá? Isso é muito importante a gente compreender. E eu queria falar também que a terceira coisa é mostrar para os nossos filhos que a nossa fé tem base. Então, eu falei da questão do ajuste fino do universo, né, que é uma questão assim, muito lógica, que ajuda a gente a compreender melhor a criação. Mas também, nós temos, por exemplo, as evidências da ressurreição de Cristo. Existe um caminho muito lógico para entender evidências da ressurreição, que nenhum cientista ateu consegue falar, não, a resposta é isso. Fica nesse limbo, olha, aponta que ele ressuscitou. Como você não crê em milagres, então você não vai acreditar, mas as evidências apontam. Daí tem um vídeo no meu canal no YouTube que eu falo sobre as evidências da ressurreição, que é muito lógico também, faz muito sentido. Então, a nossa fé ela não se opõe à ciência, ela se opõe ao materialismo, ao naturalismo, que é uma área da ciência que acredita que tudo que existe é o que existe, é material, é natural, não existe o metafísico. Tá? Então, só para lembrar, isso é muito importante para a gente não complicar aí a cabeça dos nossos filhos. Outra questão é o argumento de que Jesus não existiu.
Esses dias mesmo eu ouvi um podcast de história, estava super gostando, e o cara fala, as evidências de que Jesus existiu são controversas. Pô, gente, como assim? Já não gostei mais do cara. Mas não é, por incrível que pareça, não é controverso. Ele, o Jesus histórico, ele é reconhecido por acadêmicos cristãos e ateus. Existiu uma pessoa chamada Jesus, que viveu na Terra, tudo aquilo que a gente sabe. É claro que para os ateus ele não era Deus, ele era só um cara qualquer, né? Mas ele existiu. E não quero me deter muito nisso, mas a existência de Jesus é muito mais aceita do que as pessoas querem crer, inclusive do que pessoas como Sócrates, por exemplo. Tem mais evidência que Jesus existiu do que Sócrates. Né? Então, e aí? Mas por quê? E por que a gente crê? Porque a gente tem fontes históricas que são extra-bíblicas. Tá? A Bíblia é uma fonte histórica, eu já vou falar por quê, mas nós temos fontes históricas extra-bíblicas. Gente, na Antiguidade não era fácil escrever. Né? Então, para escrever, para registrar alguma coisa, dava muito trabalho. Então, se eles acham uma fonte histórica falando que alguma coisa aconteceu, aconteceu. Se eles acham duas, gente, isso é uma maravilha da história. É sensacional. Se eles acham 3, pronto, não tem mais o que falar sobre isso. Existem 9 fontes históricas da existência de Jesus, sendo delas 4 extra-bíblicas que não são da Bíblia. Só que a Bíblia, ela não é porque é um livro canônico. Não, os historiadores ateus entendem a Bíblia como um livro histórico, um documento histórico qualquer. Né? Independente se ele fala a verdade ou não, em termos de mensagem divina, ele é um livro que está falando sobre um homem chamado Jesus. E ele é muito, muito levado a sério como documento histórico, por quê? Existem 2 critérios, existem vários, mas 2 principais para considerar um documento histórico confiável. Um é a proximidade de tempo entre o original e os primeiros manuscritos. Então, quanto menos tempo, mais confiável, porque, afinal, as pessoas ainda estão vivas, então as pessoas podem questionar a relevância disso, questionar se a cópia foi alterada ou não. E o segundo aspecto é a quantidade de manuscritos. Quanto mais manuscritos copiados, quanto mais cópias se tem desse documento, então, com certeza, ele é muito levado a sério. E a gente vai ver o seguinte, na Bíblia nós temos entre 40 e 50 anos, alguns trechos entre o original e o primeiro manuscrito. O segundo livro, que tem um menor tempo, são os livros de Homero, que são 500 anos entre o original e o primeiro manuscrito. O número, só em grego nós temos mais de 6.000 manuscritos do Novo Testamento. Alguns que datam de 125 depois de Cristo. A Ilíada de Homero, que é o segundo livro com maior número de manuscritos, tem cerca de 600. Então, ó a diferença. O tempo do primeiro manuscrito é aquele pequenininho lá do Novo Testamento. E depois vem os próximos que têm a quantidade de tempo. Homero, Demóstenes, Heródoto, Platão, Tácito, César, Plínio. E a quantidade de manuscritos é o segundo gráfico. Olha a quantidade de manuscritos da Bíblia. E daí o segundo, Homero, Demóstenes, Heródoto, Platão, Tácito. Então, gente, a gente tem motivo. A gente não está acreditando num conto da carochinha, né, que alguém contou para a gente. Existem motivos claros para a gente acreditar naquilo que a gente acredita. É um documento histórico, confiável, e os nossos filhos podem ter segurança nisso. E daí nós precisamos, na prática, a questão da apologética, né, ensinar os nossos filhos a pensarem biblicamente. O que é ensinar os nossos filhos a pensar biblicamente? É eles colocarem em prática, no dia a dia, aquilo que eles aprendem da Bíblia. É conhecer a Bíblia, conhecer a palavra e aplicar no cotidiano. Né? Porque a verdade é a seguinte, a gente nunca vai ter... A gente pode abordar muitas coisas, a gente vai abordar tudo que a gente puder com os nossos filhos. Mas a gente nunca vai conseguir abordar tudo que eles vão enfrentar na vida. Tem muita coisa que eles vão enfrentar longe de nós. E eles precisam aprender a pensar biblicamente sobre essas coisas. E uma coisa que nós podemos fazer enquanto eles estão conosco, que eu sempre falo disso, é treinar com a cultura. Treinar com aquilo que a gente tem acesso junto com eles. É aproveitar a cultura, que é tão rica em entretenimento, tão bem feito, e ensinar coisas para eles. Mesmo onde você fala, não, mas esse filme não é cristão. Mas será que a gente não pode aproveitar isso? É claro, né, gente? A gente tem uns filtros básicos, né? A gente evita algumas coisas, tem classificação etária, mas tem muita coisa que a gente pode aprender. Né? Até no meu livro, acho que eu conto a história do Anakin, eu falo, a questão do Star Wars, é muito legal você ver a transformação do Anakin. Se você não assistiu Star Wars, vai ter spoiler, mas já deu, né, gente? Já teve esse spoiler. Porque o Anakin era para ser o salvador da galáxia. Mas ele deu espaço ao medo, ao ódio, à raiva, e ele se transformou no grande vilão da galáxia.
Então, você pode mostrar, filho, olha só como a gente tem que guardar nosso coração, como a gente não pode ouvir os nossos sentimentos, como o medo ele pode nos cegar. Porque a grande questão primeiro foi o medo. O Divertidamente, que está super em alta, a gente fala aos nossos filhos sobre emoções, sobre a importância de guardar o coração, que as emoções não podem nos guiar. Ali no filme, as emoções guiam a vida da Riley, mas elas não podem nos guiar. Jesus fala que a gente tem que controlar as nossas emoções. E a gente pode tratar esse assunto com os nossos filhos. E não ser reducionista também nisso. Porque, por exemplo, eu deixei ali do Paulo e Seu Cavalo, que é do Minha Vida é uma Viagem, não sei quem conhece. Eu amo Minha Vida é uma Viagem. Mas você vai ver essa música, e ela fala do Saulo e seu cavalo, que caiu do cavalo, e ele fala que o seu nome mudou e virou Paulo. Mas não é isso. A gente sabe que Paulo era um nome, Saulo era o nome da mesma pessoa. Uma era a versão hebraica, outra era a versão grega, do mundo, que era muito comum na época conversar com os dois mundos. Então, filho, a gente ama essa música. É crente, é gospel, é de Jesus, mas está errado aí também. Então, a gente vai ensinando os nossos filhos a pensar biblicamente em todas as situações. E nós, como pais, podemos aproveitar muito isso. A Manuela também está aqui para não me deixar mentir, que às vezes eu sou até chata com isso. Às vezes, no meio do filme, eu já estou lá falando. E, geralmente, assim, é bem comum eu fazer isso. Bem comum. O segundo ponto que eu quero falar sobre isso é a questão do sequestro linguístico. Esse termo é um termo também do livro do Apologética da Mãe Urso, ele usa esse termo, para falar sobre nós estarmos num mundo em que porque existe uma evolução linguística invariável, né, gente? A gente começa, a nossa língua muda, a nossa língua evolui, então palavras ganham um novo significado. Eu não sei quantas de vocês sabem, mas a palavra gay, em inglês, significava feliz. Inclusive, a moça lá do livro, ela fala, né, que ela saiu da fazenda, foi morar na cidade grande, e ela falava que ela sempre era muito feliz. Só que ela usava essa palavra, até que as pessoas começaram a tirar sarro dela, porque não se usava mais só para isso. Então, existe essa questão da evolução da língua, mas existe algumas coisas que estão sendo usadas como armadilhas, sabe? Por exemplo, o que é tolerância? As pessoas falam que os cristãos são intolerantes, que nós não somos, que nós temos que ter mais tolerância. Só que se você for ver no dicionário, a tolerância significa o quê? Você agir respeitosamente, conviver pacificamente com pessoas cujas ideias você discorda, você não gosta, você não aprova. Então, não tem como ter tolerância se eu concordar com você, não é verdade? Porque se eu concordo. Então, não tem nenhum porquê de ter tolerância. Só que hoje as pessoas pedem o quê? Elas pedem concordância e não tolerância. Quando as pessoas vêm conversar conosco e virão conversar com seus filhos, ou os seus filhos ouvirão falando, peraí, as pessoas falaram que eu sou intolerante, que cristão é intolerante, eu sou cristão, nossa, eu devo estar feio na foto, né? Às vezes eles ouvem isso entra no ouvido dos nossos filhos. Filho, mas peraí, o que você acha que é tolerância? O que a pessoa está querendo dizer com isso? Ah, ela está querendo dizer que eu tenho que concordar que ela pensa nisso. Então não é tolerância que ela quer, filho. Você é pacífico com ela? Você age respeitosamente? Você é bondoso? Você conversa? Você é cortês? Eu sou. Então você está sendo tolerante. Pode ficar bem tranquilo, filho. Entende? Então a gente precisa ensinar para os nossos filhos. É o mesmo que aconteceu com genocídio, fascista, né? Que você não gosta de alguém, você chama de fascista, né? E você não gosta de alguém, você coloca ele ou na outra categoria, comunista, né? Aquele é esquerdista, aquele é fascista, extrema direita, e a gente gosta de usar esses rótulos para as pessoas. A gente nem sabe o que significa muitas vezes, mas a gente usa. A gente não, porque nós somos tudo crente, mas as pessoas usam. Só que, por outro lado, também tem outro sequestro, outra manipulação que está acontecendo, que são coisas boas, como, por exemplo, o amor. Mas, espera aí, se é amor, como pode ser errado? Você já ouviu essa frase? Eu já ouvi muitas vezes. Mas, espera aí, o que é amor para você? Ou, Jesus mandou você amar, você não pode julgar o que eu faço. Você está falando do mesmo Jesus que eu, do mesmo amor da Bíblia? Eu acho que não. Então, inclusive, essa questão é muito interessante, porque quando a gente se sente, ou os nossos filhos, ou nós nos sentimos encurralados por alguém, esse é um momento de partida. Mas o que você quer dizer com isso? O que você quer dizer com eu ser intolerante? Ah, é porque você... Ah, mas eu acho que a gente não está falando a mesma língua, então. E, sabe, pacificamente você traz para um ponto em comum. Um outro exemplo muito claro é a questão do aborto. As pessoas não querem usar a palavra aborto, assassinato de bebês, né? As pessoas vão usar o quê? Controle parental, direito reprodutivo. Porque daí você vai falar que você é contra o direito de alguém?
Não, calma, a gente não está falando das mesmas coisas. Vamos sentar e falar da mesma coisa? Então, a gente sempre pode trazer para esse ponto em comum. E, novamente, falando dos nossos filhos, nós ajudamos eles a terem clareza da mensagem que eles estão recebendo. Eles não são intolerantes, eles não são fascistas ou comunistas, não sei o que estão falando deles. Calma, filho, vamos pensar o que significa isso e se é verdade mesmo. Outro ponto importante é o discernimento em tudo. E dentro e fora da igreja, gente. As autoras do livro, né, inclusive do Mama Bear, lá da Apologética da Mãe Úrsula, elas falam da técnica do mastigar e cuspir, que é você pegar uma coisa, como eu falei, você assiste Star Wars, você assiste aquilo que é bom, você gospe o que é ruim. Elas falam sobre treinar isso de maneira a ficar tão natural quanto respirar. Você respira, você absorve oxigênio, você joga gás carbônico e você nem pensa nisso. E a gente pode começar a fazer isso com uma tal frequência que se torne natural. Tão automático quanto é o mastigar e cuspir ou respirar. 1 Tessalonicenses 5, 20 a 22, fala sobre julgar todas as coisas e reter o que é bom. Ali ele está falando sobre profecias especificamente, mas eu creio que a gente pode aplicar isso para as nossas vidas. A gente pode absorver o que é bom e cuspir o que é ruim. E isso só vai acontecer de maneira natural quando nós tivermos a nossa mente renovada. Romanos 12, 2. E é por isso que eu falo tanto sobre educação espiritual primeiro. Não adianta eu falar de apologéticas se a gente não ensina os nossos filhos na Bíblia, se a gente não ensina os nossos filhos na fé, porque a leitura da palavra de Deus, ela transforma a nossa mente de maneira natural e de maneira espiritual, que a gente não tem explicação. Então, eu vou ler um negócio aqui que vai estar falando sobre amar as pessoas, sobre o que significa amar, e isso entra na minha cabeça. Opa, 2 mais 2 igual a 4. Mas tem uma transformação, gente, que é espiritual, que você não tem explicação, né? Você começa a odiar coisas, você começa a amar coisas, porque Deus vai transformando dentro de você. E a gente precisa explicar para os nossos filhos. E qual que vai ser o nosso filtro? Vai ser a palavra. Então, você vai ver um filme lá e você vai questionar. Nossa, o que o mocinho tem de característica na vida dele? Como que é o caráter desse cara bom do filme? O cara bem-sucedido? Ah, não, é o cara que tem um monte de namorada? É o cara que vive a vida doidado? Ou não, é aquele cara que valoriza a família? Sabe? O que o filme fala sobre casamento, por exemplo? Que imagem que passa do casamento? Que imagem que passa sobre o vilão? Como que é o vilão? Sabe aquela pessoa, tipo filme de adolescente que tem o loser, né, o perdedor? O que ele é? Ah, é o cara crente? Ah, é o cara... Não, é o cara que fuma. O perdedor é o cara que fuma. Opa, já gostei. E aí você começa a ensinar os seus filhos a verificarem isso. O que aquele filme diz para você? O que aquele filme transmite de bom e transmite de ruim? Eu assisti aquele filme outro dia, esqueci o nome agora. Era com o Liam Neeson. Sabe o Liam Neeson, gente, que faz aquele filme Busca Implacável? Ele faz um monte de filme assim, e ele fala assim. Ele era um cara do Star Wars também, não lembro quem, Obi-Wan Kenobi, não. O mestre dele. Mas, enfim, o cara nem estava matando ninguém no filme. Era um filme de romance. Fiquei decepcionada, né? Porque a gente gosta do Liam Neeson no filme de ação. Mas, enfim. E daí ele chega para o filho dele e ele fala assim, o filho está se divorciando. Em nenhum momento isso é ruim no filme. E ele fala assim, eu falei para você, se casou muito novo. Casar é só depois dos 35. Tudo bem que era um filme de adulto, era eu e meu marido assistindo. Mas são essas coisas que a gente ouve hoje em dia, não é? Para que ter filho cedo? Para que casar cedo? Nossa, namorar um monte. E também nós temos que ser criteriosos nas coisas cristãs também. A Bíblia fala Paulo elogiando quem? Os bereanos. Porque Paulo vinha na cidade, pregava o evangelho e eles iam na palavra para confirmar se aquilo estava certo. E eles foram elogiados por Paulo. A gente aqui nessa igreja, em qualquer igreja, a gente tem que ouvir a palavra e falar, opa, deixa eu ver se é isso mesmo. E vem e pergunta, pastor, eu não entendi isso, eu achei que era diferente. Se deixa ser ministrado, mas questiona. Tem um filme chamado A Semana da Minha Vida, se eu não me engano, tem no Netflix. É um filme bem bonitinho, romântico, adolescente, assim, cristão. Eu já não gostei de umas coisas. Porque, para mim, o padrão de namoro cristão ali não é o meu padrão. Porque eles namoraram lá. Se conheceram uma semana e estão namorando? Como assim? Manuela? Eu falei, não é assim que funciona, Manuela. Não. Então, mesmo um filme cristão, a gente tem que ter um foco. Não, peraí. E com as questões das leituras que a gente lê, principalmente com o cristianismo hoje, que está tão diferente, a gente vai falar sobre cristianismo progressista, então a gente precisa estar sempre atento. A Manuela, graças a Deus, ela foi desenvolvendo o próprio filtro, porque com 15 anos eu não consigo acompanhar a quantidade de livro que ela quer ler. É muito livro, minha gente. E daí um dia ela foi lá, comprou um livro, acho que ela estava com uns 13 anos na época. E daí eu perguntei, como é que está o livro? Ela, tá legal. Daí depois ela falou assim, eles falam uns palavrões, mas eu vou tentar dar mais uma chance.
Ela não passou, acho, do primeiro ou segundo capítulo. Ela falou assim, eles falam muito palavrão. Não dá, é muito... não dá. Graças a Deus, já tem o filtro. Né? E, por exemplo, já a minha do meio, de 10 anos, não tem totalmente esse filtro formado. Outro dia eu estava vendo com a Manuela, e eu falei, filha, você acha que a Ana pode assistir? Aí ela falou, não, a Ana não tem esse filtro ainda não, não dá para ela assistir. Então, é muito importante a gente ir preparando os nossos filhos para isso. Tá? Então, não achar que... Opa, não, então não tem slide, eu achei que tinha. Não achar que é só porque é da igreja, é tudo lindo, maravilhoso, tá? Não é, gente, a gente precisa estar atento. E eu queria falar de 2 exemplos práticos. Ai, eu estou com medo, não quero que vocês cansem, mas vai dar tudo certo, a gente vai terminar no horário. Eu quero abrir para pergunta, se alguém tiver no final ainda. Eu quero dar 2 exemplos práticos que os nossos filhos vão enfrentar neste mundo, assim como nós já enfrentamos. Um é o relativismo moral, né, gente? Não existe verdade absoluta, não venha me impor a sua verdade, tudo é relativo, né? O que importa é ser feliz, também isso é bonito, né? Então, o relativismo, ele é um movimento principalmente da pós-modernidade, que é esse período pós-Segunda Guerra Mundial, tá? E ele é marcado por alguns conceitos que todos nós já ouvimos muito bem, que não existe verdade absoluta, então existe a minha verdade e a sua verdade. Então, não me imponha a sua verdade sobre mim. O importante é ser feliz, né? O importante é ser feliz, gente. E siga o seu coração. Se o seu coração, não sabe o que fazer, siga o seu coração, para onde ele está mandando você ir. E mais do que discutir para convencer os outros, novamente eu reforço, a nossa intenção com a apologética não é fazer nossos filhos serem bons apologetas. Eu vou discutir com você, com todo mundo que vier para mim. Eu quero que minha filha ganhe discussão com o professor de história. Não, não é isso. Eu quero que ela tenha o coração bem firmado para se manter firme diante das mentiras do mundo. E isso também acontece aqui. E é por isso que a educação espiritual básica é tão importante, né? Novamente, deixando aí um parênteses. Então, a primeira questão que a gente vai ouvir muito é que não existe verdade absoluta. E eu acho muito importante você ensinar os seus filhos, a gente ensinar os nossos filhos, sobre os 2 tipos de verdade que existem. A verdade absoluta e a verdade relativa. Existe uma verdade que é relativa, que a gente chama de verdade subjetiva, enquanto a verdade absoluta é a verdade objetiva. E como que a gente faz essa diferença, gente? O objetivo é em relação ao objeto, tá? Então, isso é um copo de água vazio. Ele é a verdade desse objeto aqui. Ele é um copo de água vazio. Ele não vai mudar. Se alguém chegar aqui para você, vazio de água, tá? Porque você fala assim, tá cheio de ar. Não, tá vazio de água. Se alguém chegar aqui e falar, não, este copo de água está cheio de água, você fala, moço, você está maluco. Vamos para o médico, né? Porque a verdade é essa, todo mundo vai olhar isso. Agora, a verdade subjetiva diz respeito ao sujeito. Então, eu posso falar assim, essa água da Fonte Life é a melhor água mineral que tem. E a Débora pode falar, eu não gosto, eu gosto da água Ouro Fino. E está tudo bem. A minha verdade é que essa é a melhor. E a verdade dela é que a Ouro Fino é melhor. É uma verdade subjetiva. Tá? Então, isso realmente existe. Existe a minha verdade e a sua verdade. Mas existem verdades que são absolutas, que diz respeito ao objeto. Tá? Então, isso é uma nomenclatura que parece simples, mas é importante os nossos filhos saberem essa diferença. Uma outra coisa que se fala muito no relativismo é como você se sente. Só que a nossa percepção, ela não muda a realidade. Então, a gente passa muito por essa onda agora, principalmente do transgenerismo, que a pessoa se sente mulher, a pessoa se sente homem, só que não muda a biologia, apesar de que hoje querem negar até a biologia. Curiosamente, abrindo um parênteses, aqueles que nos acusam de ser negacionistas da ciência estão negando a ciência. Mas, enfim, fechando parênteses, as pessoas querem de acordo com o que elas sentem. Só que eu já vi vários vídeos de pessoas que falam assim, gênero fluido que fala, né? Então, eu me acordo me sentindo um jeito, de tarde eu estou de outro jeito. Gente, que luta é essa pessoa viver, não é? E o pior é que essa pessoa estava brava porque os pronomes que ela quer ser chamada mudam de acordo com como ela se sente. E daí a amiga dela que perguntou, com que pronome eu te chamo hoje? Com todo o amor do mundo e boa intenção, ela ficou brava. Você não me pressione com essas perguntas. Tá difícil agradar, né, gente? Tá difícil agradar. Mas, enfim, o nosso sentimento não muda a realidade. Isso é muito importante para os nossos filhos entenderem. As pessoas, elas acham que muda, mas não muda. Então, não é porque eu me sinto como um gato que eu serei um gato. Tá? A gente não pode negar a biologia. E ajudar os nossos filhos a discernirem as emoções e realidades é um treinamento muito importante da educação espiritual. Da educação emocional, desculpa, que eu falo sobre isso. Acho que tem alguns vídeos no YouTube que eu falo sobre educação emocional. Por quê?
é muito comum a criança, em determinados momentos, algum de vocês já deve ter ouvido isso. Você briga com o seu filho, ele fala o quê? Você me odeia, porque todo mundo me odeia nessa casa, porque os meus pais não me amam. Só porque você falou que ele não podia comer aquilo naquela hora, ou coisa similar, né? Às vezes tem alguns filhos um pouquinho mais explosivos, outros menos. Filho, o fato de você se sentir não amado, não muda o fato que a gente te ama, tá? Então, as nossas emoções, elas não definem a nossa vida. E a gente vem aqui num outro aspecto, né? Que é o aspecto do siga o seu coração. A gente pode seguir o nosso coração se o nosso coração for o quê? Submetido à vontade de Deus. Faz parte da nossa educação emocional e espiritual ensinar os nossos filhos a governar os seus afetos, desejos e emoções. Sabe, assim, nós adultos, né, gente, a gente precisa aprender a amar a Jesus, aprender a amar a palavra de Deus, aprender a odiar o pecado, e os nossos filhos também. Agora, a Bíblia fala que o nosso coração, ele é profundamente corrupto, é o que fala em Jeremias 17. Provérbios 4:23 fala, acima de todas as coisas, guarde o seu coração, porque dele vêm as fontes de vida, e Jesus já completa. É do coração que vêm os maus desejos, os assassinatos, os roubos, as discórdias. Ou seja, se você vai seguir o teu coração, que é essa fonte de pecado, será que é isso mesmo que a gente tem que fazer? Então, a gente tem que ensinar os nossos filhos de que não, o nosso coração não dá para levar a sério. As emoções, elas são ótimas passageiras, mas péssimas motoristas. Então, quando você vai viver alguma coisa, é ótimo você ter emoções governadas, né? Agora, elas não podem governar aquilo que a gente quer fazer. E hoje as pessoas usam a bússola das emoções para definir o que é certo ou errado, né? Então, elas se tornam uma bússola moral. Se eu estou me sentindo bem, então é certo. Né? Se é amor, como pode ser errado? Se eu estou me sentindo mal, é errado. Então, eu não quero isso. Eu falava com uma pessoa há 2 semanas atrás, e ela, cristã, falando da outra pessoa cristã. Já falei para ela, tem que separar mesmo. Vai ficar sendo infeliz pro resto da vida. Daí eu falei assim, que a Bíblia fala que Deus odeia o divórcio, né? Mas Deus não quer que ela seja feliz? Eu falei, Deus quer. Mas quem disse que o ser feliz que você está pensando é o ser feliz que Deus está falando? Né? E isso é muito comum. Isso é muito comum dentro da igreja. A gente tem que ensinar os nossos filhos. Não é porque a gente se sente bem, que é certo, não é porque a gente se sente mal, que é errado. Eu estou com a minha filha de 2 anos e meio, gente, que agora eu falo para ela, não faça isso, ela fala, mas eu quero. E daí eu falo, faça isso, mas eu não quero. Tá assim, e daí que você não quer, né? E ela está na casa da avó, gente. Eu estou na casa da minha mãe, a mãe não deixa eu brigar com a criança. Pensa como que está sendo meu terrible two. É isso, é isso. Só para vocês orarem por mim, quando vocês lembrarem de mim, tá? Tem alguns motivos de oração. O outro ponto importante é outra frase que a gente ouve, como eu falei, o que importa é ser feliz, se sentir bem não é parâmetro de moralidade. Principalmente porque na nossa sociedade, a gente está o quê? Fugindo das emoções negativas, não é? Tudo que te causa desconforto, você tem que evitar. E tudo que causa desconforto para os seus filhos também. Os novos métodos de educação visam o quê? Não vai dizer não para o teu filho, não precisa contrariar, ele vai crescer, ele vai conseguir se regular sozinho. E a gente sabe que não é bem assim que funcionam as coisas. A gente querer evitar emoções negativas tem gerado adolescentes e adultos cada vez mais fáceis de sucumbir a qualquer emoção negativa, a qualquer frustração. É uma situação muito delicada. Até a própria autora fala sobre uma das coisas do pacote, que é o alerta de gatilho. A expressão alerta de gatilho ela é usada para falar de vítimas de traumas, de abusos, trauma pós-guerra, coisa séria, gente. E hoje em dia a gente usa para tudo, né? Alerta de gatilho, tem um cachorro abandonado, meu Deus do céu. Alerta de gatilho, o meu pai falou que eu não posso sair hoje. Sabe? Não é assim em redes sociais, gente. Graças a Deus, a minha filha Manuela não tem TikTok, né? E no Instagram dela é mais voltado assim para coisas boas que eu poderia seguir sem problema nenhum. Mas, gente, TikTok de adolescente é só isso. Alerta de gatilho. Ai, meu Deus do céu, é todo mundo trauma, difícil, dureza. Porque a gente quer o quê? Evitar as emoções negativas. Então, sei quem já assistiu Divertidamente 2. Eu não sei se eu posso dar um spoiler. Puxa vida, não posso? Não posso. Tá, então eu não vou falar. Mas, basicamente, é isso. Na verdade, Divertidamente 1 também mostra isso. Lembra que a alegria queria evitar a tristeza a todo custo? Só que a tristeza foi importante. Então, é isso. A gente quer evitar a todo custo aquilo que é ruim. Demonstra muito bem essa questão no filme. E você pode usar esse filme para falar com seu filho sobre como é importante lidar com as coisas ruins também e negativas, tá? Outra carta que vem no pacote é a carta da ofensa, né? Eu estou ofendido. Você me ofendeu. Então, se você me ofendeu, você é a pessoa péssima, você está sendo qualquer coisa fóbico, né?
não sei, você pode colocar qualquer categoria. Só que a gente precisa ensinar as pessoas a lidarem, né? A saber que o que eu falei para você e o que você recebeu é muito diferente. Eu não sou responsável pelas suas emoções. Ainda que, é claro, nós não vamos ser chatos, manés, insensíveis, né? Vamos ensinar aos nossos filhos que sim, nós devemos cuidar com os outros, como cristãos que somos, devemos cuidar com as emoções dos outros, como nós falamos as coisas, nos preocupar em amor, né? Mas nós não somos responsáveis pela essa hipersensibilidade que os outros estão tendo a respeito de qualquer coisa hoje em dia, alerta de gatilho. E nesse sentido, deixa eu só ver aqui se está no slide. Nós temos a educação emocional, que isso também eu quero falar para vocês que são mães e pais. Gente, educação emocional é importantíssimo para os nossos filhos. Eles saberem lidar com as ofensas. Gente, eles vão ser ofendidos na vida. Faz parte. Vai ter gente que não vai gostar deles. Acredite se quiser. Minhas filhas são maravilhosas, eu não sei como alguém pode não gostar delas, mas vai ter gente que não vai gostar delas. Vai ter gente que vai falar mal delas, vai ter gente que vai falar mentiras a respeito delas, como o próprio Jesus falou. Vocês vão ser caluniados. E como que a gente vai lidar com isso? Né? O que vai acontecer? Vão desabar? Então, educação emocional, gente, é meta de vida para qualquer pai e mãe também. E daí outra questão também é o quê? Não force a sua verdade sobre mim, porque eu tenho a minha verdade, você tem a sua. Só que, gente, ensine seus filhos que relativismo moral absoluto não existe, nem é possível. Tá? Porque se alguém for lá e roubar o carro do relativista moral, você não vai poder falar para ele, mas é que para o ladrão, roubar não era errado. Ele não vai aceitar que você vai falar isso, né? Então, todo mundo é bem relativista até o momento em que a ferida é contra você. Então, não existe relativismo moral absoluto, tá? E até é importante falar um ponto aí, é que existe uma verdade moral dentro do ser humano, que é aquilo que C.S. Lewis fala no livro Cristianismo Puro e Simples. Todo mundo, em todas as gerações, em todas as culturas, mesmo aquelas que são tão diferentes da nossa, parece que existe alguma coisa que todo mundo sabe que matar é errado. Tirando, claro, psicopatas, pessoas. Né? Existe a natureza caída das pessoas. Mas, de maneira geral, existe um consenso, né? Matar é errado, gente. Não importa onde você esteja. Quem que mata? Vai matar porque é um criminoso, você vai matar com pena de morte em alguns lugares. Independente do nível, existe um grau de consciência. Então, existe coisas que são absolutas. Ainda que queiram dizer que não. Existem absolutos dentro de nós. E, para os nossos filhos entenderem, a palavra de Deus, existem absolutos morais que são limites, sim, de podes e não podes. O cristianismo não é só regra de não podes, tem muitos podes, existe liberdade em Cristo. Mas existem uns não podes, e são para o nosso próprio bem. Então, os nossos filhos precisam entender que esses absolutos são para o bem deles. Eu gosto muito desse exemplo, eu acho que, não uso no meu livro, que eu falo sobre o Grand Canyon, que uma amiga minha foi no Grand Canyon, e ela falou, gente, foi super legal. O Grand Canyon é maravilhoso, né? Aquele buraco gigante lá nos Estados Unidos. Só que ela falou, foi desesperador, porque não tinha nenhuma cerca, nenhum muro. Se eu quisesse sair correndo e me jogar de lá, eu podia. Eu queria tirar foto, queria olhar, mas eu fiquei com medo, porque não tinha um limite. Não tinha um limite, e a falta de limite gera insegurança. Então, limites são para o nosso bem. E isso nossos filhos precisam entender também. Então, o relativismo é isso, gente. Não existe relativismo. Relativismo absoluto é tão contraditório, né? Mas não existe um relativismo moral absoluto. Sempre vai ter coisas que não casam, mesmo naqueles que se dizem relativistas. Um outro ponto muito importante que a gente tem que pensar é o cristianismo progressista. A Bíblia precisa ser atualizada, né? Vocês já ouviram falar isso? Eu já ouvi. Nos Estados Unidos tem muito, mas aqui também já ouvi. E eu coloquei esse sorvete ali, com um monte de coisa, porque é basicamente isso. Eu posso ser cristã, mas eu posso ser feminista, eu posso ser a favor do aborto, eu posso ser a favor de políticas que são um pouco comunistas. Sim, eu acho que é muito interessante o Estado governar todo mundo e mandar o que pode e o que não pode. Eu acho, inclusive, que a gente não devia fazer homeschooling, e eu acho, entendeu? Você vai colocando tudo no seu cristianismo. E você acha que você é cristão. Mas não dá, porque o cristianismo, ele tem absolutos. Ele tem coisas que não são negociáveis. E ele tem coisas que são diametralmente opostas a coisas como o feminismo, por exemplo. O feminismo é mais uma daquelas pautas, tipo o comunismo do filminho que eu falei no começo. O feminismo, você vai ouvir e falar assim, gente, mas é pelo direito das mulheres. Se você não é feminista, você é contra as mulheres. Não, calma. Você já leu as teóricas feministas? Você já leu os livros das feministas de primeira geração, segunda geração? Porque eu já li. Eu não li os livros, mas já li muitas citações delas.
E elas falam contra o casamento, elas falam contra ter filhos, elas falam a favor do aborto, numa ideia eugenista de, não me é conveniente, então vou matar o bebê. Não tem como casar com o cristianismo. Pedofilia, muito comum. Então, não tem como casar. Eu posso ser a favor do direito das mulheres? É claro que eu posso, assim como dos pobres. Eu sou cristã. Essencialmente, Jesus foi a favor do direito dos pobres, das viúvas, das mulheres. Ele colocou a mulher numa posição que ela não estava fazendo parte. E é por isso que eu tenho que ver coisas, e eu vou compartilhar com vocês, porque eu não vou ver sozinha. Peguei um livro hoje no shopping, era um livro de várias pessoas distintas falando sobre Jesus e Deus. E a Jane Fonda, aquela atriz, falou assim, Jesus eu considero como sendo o primeiro feminista. E é por isso que a gente lê essas coisas, gente. Porque as pessoas não entendem de Jesus e as pessoas não entendem de feminismo. Mas aí quer colocar tudo ali, entendeu? E eu não vou dizer para vocês, que se você está nessa dúvida, porque às vezes a gente tem. Eu tenho muitas dúvidas sobre muitos assuntos. Sobre o feminismo mesmo, eu fui ler um livro desse calhamaço para poder entender, porque eu estava começando a ficar confusa. Sobre marxismo mesmo, eu fui ouvir uma pregação que eu saí assim, estou chocada, eu era marxista, não sabia. Foi assim, eu saí da igreja assim, chocada. Eu falo, né, gente, eu fiz jornalismo na Federal, né? Como que eu ia sair ilesa? Brincadeira. Mas a gente tem que ir a fundo e entender que a gente não precisa de rótulos. O único rótulo que é útil para nós é o cristão. A gente pode ser a favor das mulheres sem ser feminista, a gente pode ser a favor dos pobres sem ser, seja lá o que você pensar, né? Porque eu não acho que as ideologias capturam pautas e usam como suas. Gente, não é de esquerda ou de direita ser a favor dos pobres, entende? Não é de esquerda nem de direita ser a favor da prosperidade das pessoas. Não é de direita nem de esquerda, nem feminista, não feminista ser a favor do direito das mulheres. Então, a gente tem que desconectar essas coisas, sabe? Eu vou falar isso mais na frente, já me distraí, já pulei lá para frente, desculpa. Mas o cristianismo progressista é isso. Ele mistura tudo no liquidificador e fala, eu sou cristão. E ele é muito confortável, na verdade, o cristianismo progressista, porque você não confronta ninguém, né? Todo mundo vai chegar lá. A Meryl Streep disse um dia, eu acho que Deus é um cara que vai chegar lá no final e falar assim, todo mundo entra. É isso que é o cristianismo progressista, né? Todo mundo entra. Mas a gente sabe que não é. Então, nos Estados Unidos, porque assim, se não existe verdade absoluta, se tudo aquilo que a gente falou do relativismo, as pessoas creem assim, é claro que o cristianismo, para se adequar a essa sociedade, também vai abrir mão dos seus absolutos. Nos Estados Unidos, a gente já passeia por lá, eu já vi muitas igrejas inclusivas. Porque, assim, nós temos as igrejas que são welcoming, que são as que dão boas-vindas para todo mundo, como é a minha igreja. Na minha igreja, todo mundo vai ser bem-vindo, vai ser bem recebido. Mas a minha igreja é uma welcoming, not affirming. Ela não afirma, não confirma, não diz está tudo bem você ter uma vida dentro de alguns paradigmas, especialmente do LGBTQI+. Agora, existem muitas igrejas que são welcoming and affirming. Elas são inclusivas nesse sentido. Nós somos igrejas que aceitam essa prática. Muitas. Igrejas históricas, assim. Aquela igreja menonita de 300, 400 anos, com a bandeira do orgulho na frente. Então, isso está acontecendo demais lá. E eu já sei que está acontecendo aqui também. E eu já ouvi pregador, já vi ele falando que Bíblia não é assim, para ser tratada como Deus, né, gente? Realmente, a Bíblia não é Deus, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Então, existe essa visão que está chegando no Brasil também. E algumas coisas, né, que se acredita aí no cristianismo progressista é que Cristo não é o único caminho para Deus, né? Afinal, todo mundo tem essa relação com o divino, e a divindade de Jesus também é questionada em relação a sua vida na Terra. Então, eles questionam se ele realmente era divino, se ele não era só um líder político muito sábio. Inclusive, abrindo um parênteses, esse é um argumento muito comum que seus filhos talvez ouçam. C.S. Lewis refuta, e eu vou deixar para vocês essa dica, para vocês ensinarem para os filhos de vocês. Não tem como alguém falar assim, eu não creio que Jesus era Deus, mas Jesus, com certeza, era um líder muito sábio. Ele era um mestre, que a gente pode aprender com ele. Não é possível. Por quê? Porque Jesus disse que ele era Deus. Então, ou ele era um lunático, logo ele não era um bom mestre, ou ele era um mentiroso, logo ele não era um bom mestre. Então, ou você rejeita Jesus completamente, ou você aceita que ele é Deus. Isso é básico. Não tem como você dizer que ele era um bom homem. Que bom homem que é esse que fica mentindo? Ou meio, né, doidinho, não é verdade?
Então, essa é uma questão importante. Uma outra coisa que eles acreditam é que Jesus não morreu pelos seus pecados. Ele morreu porque ele era um líder político, causou revolta aí política e morreu. E não diga isso para uma criança, gente. É traumático para a criança dizer que morreu pelos pecados. Não se fala isso para uma criança. Dentro desse pacote se anula o peso da palavra pecado, porque pecado também é meio ofensivo, né? Não dá para usar essa palavra. Então, o cristianismo progressista também tende a eliminar essa ideia do pecado como algo que está dentro de nós, né? Tem também uma visão errônea da Bíblia, que a Bíblia é um livro de sabedoria, mas não é a palavra de Deus. Então, você pode aprender a interpretar a Bíblia melhor ao longo do tempo. Você vai amadurecer, você vai crescer e você vai aprender a reinterpretar. Cada fase da sua vida você vai interpretar de uma forma diferente. É isso que o cristianismo progressista também prega. Você pode mudar, né? E o sequestro linguístico que a gente falou acontece também no cristianismo progressista. Então, não, eu acredito em inferno, mas ele é no sentido figurado, né, gente? Eu acredito que existe... que Jesus esteve na terra, que Jesus ressuscitou. Mas, na verdade, assim, não é que o corpo dele saiu da cova. É que ele teve uma revelação, uma luz, uma iluminação para as pessoas. E sabe essas coisas assim de distorcer a mensagem? Novamente, o sequestro linguístico, mas dentro aí do cristianismo. Então, Deus, por exemplo, ele era como qualquer autor cristão. Não, eu acredito que a Bíblia é inspirada por Deus. Assim como C.S. Lewis. Né? Então, eu ia pegar o meu livro e colocar a Bíblia no mesmo patamar. Não, são pessoas cristãs, né, que escreveram, então foi inspirado por Deus. Então, esse tipo de mentira aí que colocam. Que não é uma preocupação, mas é uma das pautas mais comuns, que é a justiça social, é o coração do cristianismo. Só que não do jeito que a Bíblia fala. Então, esse é um problema por quê? Porque os nossos filhos, em nome de Jesus, são pessoas que se preocupam com aqueles com menos privilégios, pessoas que são pobres, pessoas que têm necessidades. Eu quero que as minhas filhas tenham compaixão pelas pessoas que têm menos do que elas. Eu realmente desejo isso. E daí, de repente, chegam para o seu filho e falam assim, você se preocupa? Então, você tinha que se preocupar com a justiça social, como Jesus fez, dar tudo para os pobres, e uma visão de justiça social que não é necessariamente a bíblica. Porque Jesus, a Bíblia, gente, foi a primeira a falar do direito do pobre, da viúva, do estrangeiro. Lá em Deuteronômio, em Êxodo, gente, isso era precursor. Ninguém se preocupava com esse povo. Deixa para lá. E Deus mandou, não colhe até o último fruto da sua plantação, deixa para os pobres. Então, há uma preocupação. Só que a justiça social que se prega hoje é uma justiça que não é a justiça de dar a cada um o que cada um merece, mas é você pegar alguns grupos, colocar lá em cima em detrimento de outros grupos, aqueles que a gente considera minoria, menos privilegiados, a gente joga lá em cima, mas em detrimento dos outros. O que nunca foi o plano. Que é uma herança também, né, do marxismo, muito porque... Quando você lê, por exemplo, o Manifesto Comunista, tem coisa boa lá, gente. Tem muita coisa que faz sentido. Quando fala sobre a opressão que os empresários que eram muito mesquinhos traziam. Até hoje a gente vê empresários mesquinhos fazendo sofrer o trabalhador. Mas também existe muita besteira. E a gente tem que aprender a discernir. Não é porque existe um pecado aqui que a gente vai trazer outro pecado para resolver. Não é uma revolução que vai resolver. A mesma coisa do feminismo. Existe homem que é machista e minimiza o direito das mulheres? Claro que existe. Existe violência contra a mulher? É claro que existe. Mas não é colocando as mulheres num papel acima dos homens que a gente vai resolver. Não é verdade? Não é o movimento que vai trazer o problema para o pecado do mundo. É só Jesus, gente. É só Jesus que traz o problema para o pobre, o problema para a viúva, o problema para a mulher, o problema para mim e o problema para você. O problema não é a solução, né, gente? O que eu falei? É a solução do problema. É isso que eu estava falando. É só Jesus que traz. Só Jesus que traz. Vamos voltar para o problema. É só Jesus que traz a solução do meu problema, do seu problema, do problema de qualquer um. É só Ele que pode solucionar. Não é uma ideologia, não é um partido político, não é uma visão de mundo como algumas visões estão se levantando. E deixa eu adiantar, porque senão vai ficar muito para trás. Então, muitas pessoas migram para esse
cristianismo progressista. Por quê? Porque elas sofreram um abuso na igreja. Existe igreja que os pastores abusam dos seus membros? Sim, existe. Existe igreja que prega um hiperfundamentalismo que não faz sentido, e daí a criança cresce e descobre que existe um mundo lá fora, de uma igreja que permite coisas que ela achava que eram pecado, mas nunca foram, porque é verdade. E daí, existe. E daí ela se encanta com esse cristianismo, que é um cristianismo do tudo pode, tudo é relativo, não é bem assim. Então, existe, sim, motivo para essas pessoas migrarem. As igrejas, elas falham, as pessoas cometem abusos em nome da fé. Mas a gente volta para a história da minha médica. Vai parar de fazer exercício? Não dá, né, gente? Mas a culpa é de quem? É do pecado e não da igreja. Eu deixei aquela faca ali porque, ó, aqui, ó, meu dedo ele é torto. Por quê? Porque um dia eu quis abrir uma embalagem com uma faca e a faca cortou meu dedo. Na verdade, fui eu que cortei, né? E eu perdi o movimento dessa pontinha aqui, ó, ficou torto. A gente tem o dedo de bruxa, eu falo. Oh, meu filho! Então, agora a culpa é da faca? Ou a culpa fui eu que peguei a faca e usei errado? Não era para abrir a embalagem com aquela faca. Então, a gente precisa ensinar os nossos filhos isso também. Ah, porque o meu amigo ele não vai mais para a igreja. Porque ele ia para a igreja e os pais dele, o pastor fez isso. Filha, é triste isso. Quando as pessoas cometem esses erros por causa da fé. Mas a culpa é da igreja, de Jesus? A culpa é do cristianismo? Ou a culpa é de quem usou a faca errado? Então, vamos mostrar isso para os nossos filhos também. Porque eles vão conhecer muitas pessoas, gente. Eu já conheço muitas pessoas. Da primeira igreja que eu falei que eu perdi muitas pessoas que não estão mais na fé, era uma igreja muito abusiva em muitos aspectos. Então, eu até entendo elas terem sofrido isso. E parte daquelas que não abandonaram a fé, ainda tem uma porcentagem que estão em igrejas completamente progressistas. Mas eu entendo um pouco, tenho que ter misericórdia. Mas a culpa não é da igreja, a culpa não é da faca. Então, claro também, né, que você abandona o cristianismo histórico para o cristianismo progressista porque ele é muito confortável. Não te confronta, você não precisa confrontar ninguém também, todo mundo é amiguinho tomando sorvete com um monte de coisa em cima. Então, também isso é maravilhoso, né? E é por isso, gente, que nesse caso específico, o fundamental é a educação espiritual lá atrás que a gente falou. Nossos filhos precisam conhecer a Bíblia e crer nela como a verdade absoluta de Deus. E caso você não saiba, gente, eu vou só falar aqui, existem argumentos também para a gente crer na Bíblia, tá? Os mesmos argumentos que eu falei lá atrás. Lembra que eu falei que existem argumentos para a ressurreição de Cristo, tá? Então, Jesus ressuscitou, existem argumentos lógicos para isso. Se ele ressuscitou, ele tem que ser Deus, porque Deus não ia ressuscitar alguém que falava que era Deus, entendeu? Porque Deus tem que ter ressuscitado Jesus. Só que ele falava que era Deus. Então, Deus não ia ressuscitar alguém que estava mentindo em seu nome. Então, ele era Deus. Se ele era Deus, o que ele falava era verdade. E o que ele falou? Que isso aqui é a Escritura. Então, pronto. A Bíblia é a palavra de Deus inspirada, do começo ao fim. Existe motivo para a gente crer nisso. Mas, novamente, para a gente terminar aqui, eu prometo que eu estou terminando, ó. São 2 folhinhas só aqui, ó. Uma já foi, metade. O primeiro foco é o quê? Fortalecer a fé dos nossos filhos. Novamente, não queremos formar grandes apologetas, queremos fortalecer a fé dos nossos filhos para que eles não sejam enganados. Nós não queremos formar bons argumentadores, mas a gente quer que eles entendam que eles não são bobos, eles não são obscurantistas, eles não são negacionistas, eles não são manés porque eles creem em Deus, tá? Porque é isso que o mundo vai querer dizer para eles. O segundo, importantíssimo, é ensinar os nossos filhos a terem graça ao conversar com as pessoas. Nós não queremos os nossos filhos debatendo, brigando, criando confusão por causa da fé, gente. Exatamente o contrário. A gente leu lá em Pedro, no versículo 16, façam isso, defender a fé, com mansidão e respeito, conservando a boa consciência. Você vai chegar em casa, vai estar a cabeça no travesseiro e saber, eu fiz o melhor, foi tudo lindo, maravilhoso, eu não briguei com ninguém. Da forma que os que falam maldosamente contra vocês fiquem envergonhados. Eles vão embora falando, gente, o cara foi tão bonzinho comigo, tão manso, tão respeitoso, que eu não tenho nem como falar nada a respeito dele. O nosso objetivo não é ganhar discussão, gente. Não é ganhar discussão, mas é ganhar almas para Jesus. Esse é o nosso objetivo sempre. Colossenses 4:6 fala o quê? O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Então, cada um precisa receber um tipo de comunicação. E algumas vezes, como eu já falei, vai ser, ok, não vou discutir com você, tchau e bênção. Por quê? Porque algumas vezes vai ser jogar pérolas aos porcos. As pessoas não querem ouvir mesmo. E o seu filho não precisa, nem nós precisamos ficar defendendo Jesus, né? Como eu falei, Jesus é poderoso. E, por fim, nós queremos construir pontes e não muros, tá bom?
Nós queremos deixar o caminho aberto para que a pessoa volte a falar conosco sobre aquilo que a gente conversou, para que tenha um espaço realmente de evangelismo. A gente precisa ensinar os nossos filhos e a nós mesmos que a vida não se divide, gente. Vou falar isso para vocês, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas quando eu tenho oportunidade. A vida não se divide em esquerda e direita, tá? Partidos políticos. Não se divide assim. As pessoas não são as ideias que elas falam. A gente vê na internet as ideias das pessoas, né? A pessoa compartilha lá um monte de coisa, você fica com raiva daquela ideia, você cria um asco daquela pessoa. Mas, na verdade, você odeia a ideia dela. Você odeia um post que ela compartilhou. E você não senta na mesa com aquela pessoa para entender por que ela está falando aquilo. Você não se dispõe a ter um relacionamento. A gente tem odiado pessoas por conta das suas ideias. Só que a vida não se divide nisso, gente. Não é porque um cara falou lá que Jesus é comunista que a gente tem que odiar ele. Porque a gente não sabe de onde veio isso. Sabe? Então, gente, por favor, a gente não pode odiar quem pensa diferente. Não vamos cair nessa narrativa política, porque é político isso. De divisão, de eu contra eles. Não, são pessoas. Cada pessoa tem a dignidade da imagem de Deus nelas e precisam de Jesus. Mesmo que você não goste das ideias. Vamos ser tolerantes. Porque às vezes as pessoas falam que a gente é intolerante, mas a gente não é, a gente tolera. A gente é respeitoso e amável e pacífico mesmo com quem pensa diferente. E agora, para terminar mesmo, ó, é o mais importante. Mas achou que ainda tinha... Tem mais um pouquinho. O mais importante, gente... Primeiro, relacionamento saudável com o seu filho. 3 aspectos. Primeira fonte de informação. É muito importante, na medida do possível, nós termos a primeira fonte de informação dos nossos filhos no máximo de assuntos. Por quê? Porque o seu filho sabe que você entende daquilo. Então, quando o assunto... Primeiro, você aplica a cosmovisão correta que você quer para o seu filho sobre determinado assunto. Tem um vídeo muito legal lá na comunidade que fala sobre como falar sobre homossexualidade com seus filhos. Inclusive, eu abordo a questão dos desejos, emoções, vontades, desejos. E lá eu falo, você quer que o seu filho tenha essa visão. Então, comece você falando sobre isso. O segundo benefício disso é que, quando ele tiver dúvida, ele fala, opa, minha mãe e meu pai sabem sobre isso, eu posso tirar dúvida com eles, eu não preciso abrir o Google em nome de Jesus, e eu não preciso falar com outras pessoas, eu posso procurar meu pai e minha mãe, porque eles sabem, eles já me falaram sobre isso. E terceiro, isso constrói a autoridade. Por quê? Porque, sabe a questão de autoridade, não de quem manda e quem obedece, mas sabe a questão quando a gente fala assim, nossa, essa pessoa é autoridade em tal assunto? Por quê? Porque ela pode te ensinar algo. Isso fortalece a sua autoridade em vários assuntos. Não, meu filho pode confiar em mim para falar sobre esses temas com ele. Então, a gente precisa ser essa primeira fonte de informação para que a gente possa ser esse... Volta para mim, Manuela, rapidinho. Era o meu sinal, eu ia virar para trás, ela ia pular, né? Ela fez certinho. Para que eles possam confiar na gente. Então, a gente constrói essa autoridade e deixa o caminho do diálogo aberto. Isso é muito importante. Seu filho fez uma pergunta cabulosa para você, cara de planta. Sim, filho, você já ouviu falar sobre esse assunto? Vamos conversar sobre isso, é claro. Eu vou no banheiro e eu já volto. Daí você vai no banheiro, você ora em nome de Jesus, amém. Mas e não tenha medo também de quando for um assunto que você não sabe falar. Fala, filho, eu posso conversar com você depois do jantar? Daí tem um tempinho, né, gente, para pesquisar, para conversar com alguém, para orar um pouquinho mais. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa. Novamente, Manuela aqui, está aqui, não me deixa mentir. Eu tive a realização da minha vida em 2 momentos. Um pouquinho antes de a gente vir para cá, de férias. Um dia foi que a Manuela estava na mesa e ela olhou assim e falou assim, eu fico tão feliz que vocês foram tão rigorosos comigo quando vocês me criaram, porque eu vejo esses adolescentes de hoje em dia, e ela começou a falar mal da geração dela, né? Gente, que alegria saber que você foi rigoroso, foi, né, limites e tal, e a adolescente reconhece isso. Não, a gente não é perfeito, ela não é perfeita, eu erro e tudo mais, mas com certeza foi muito bom. Mas o segundo foi também, um dia depois, ela chegou com a Bíblia aberta para mim. O que aconteceu nesse fato aqui? O que significa isso? E não é assim, sabe, gente? A Manuela está numa idade que ela não pergunta por que Jesus morreu pelos nossos pecados. Não. Ela pergunta assim, o rei Acabe e a Jezabel, porque não sei quantos anos. Ela vem com umas perguntas cabulosas, aquelas tipo de comentário bíblico, sabe? Que você tem que ir lá no comentário bíblico para responder. Mas, graças a Deus, nesse dia eu sabia. E, geralmente, como eu também estou estudando esse ano muito mais criteriosa, né, a Bíblia, quando ela chega, eu já passei por os mesmos textos e eu já li os comentários, eu sei responder. E ela olhou para mim e falou assim, como é bom ter uma mãe que sabe responder a Bíblia para mim. Cara, Jesus, obrigada. Então, é claro, tem vezes que eu não sei, e eu falo, olha, eu não sei, vamos ler, vamos descobrir. Mas é tão bom a gente chegar nesse lugar de
já conseguir, sabe, trazer informação, trazer conhecimento. E para eles é muito importante porque eles têm segurança dentro de casa. E se você não tem filhos, mas você é um professor que trabalha com crianças nessa igreja ou em outras igrejas, saiba que talvez você vai ser essa ponte para essa criança que não tem pais que oferecem isso para elas. Sabe? Às vezes você que tem filhos vai ser essa ponte para amiguinhos do seu filho que não tem pais que oferecem isso para eles. Então isso é uma bênção a gente buscar isso. Mas agora, né, outra coisa, a nossa luta não é natural, gente. A nossa luta não é natural. O Espírito Santo é nosso parceiro nessa jornada. 2 Coríntios 10, não vou deixar vocês não abrirem por causa do tempo, fala assim, ó, versículo 3. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruirmos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Nós precisamos de joelho no chão, oração, pedir Espírito Santo, vivifica essa palavra, tudo aquilo que eu tenho ensinado no coração dos meus filhos, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E nós não queremos criar bons apologetas, mas filhos cheios do Espírito Santo. Então nós precisamos levar isso a sério, que por mais que a gente estude, a gente argumente, a gente seja os melhores apologetas, no fim das contas é o Espírito Santo que vai vivificar. Opa, volta ali, desculpa então, para terminar. É o Espírito Santo. O Tozer, A.W. Tozer, no livro Cultivando um Diálogo Eterno, ele até fala o seguinte, a gente busca tanto a razão que a gente esquece que a fé é superior à razão. Então, a gente precisa, sim, buscar razão, buscar argumentos racionais, mas a fé ela é superior e muito mais valiosa do que a razão, tá, gente? Porque se a razão fosse suficiente, nós não teríamos tantos filósofos e estudiosos da Bíblia que não são cristãos. E eles existem muitos, porque a fé é a que traz a transformação. Para encerrar, último slide, ó, terminei todas as folhas, tá? É para encerrar mesmo. Volta ali para mim, Manuela. Essas indicações eu vou mandar por e-mail para a Débora. A Débora tem e-mail de todo mundo, né, que fez a inscrição, e dela encaminha para vocês, tá? Mas eu só queria fazer um comentário rapidinho, porque eu acho relevante. O Francis Collins, ele foi um dos diretores do projeto do genoma humano, aquele que desvendou o genoma. E ele escreveu esse livro, A Linguagem de Deus, falando sobre argumentos para a fé. Ele é um criacionista de terra antiga, ele crê na evolução, como parte do processo criativo de Deus. Ele é um crânio de cientista. Já o Marcus Eberlin, ele escreveu Fomos Planejados, ele é um criacionista de terra jovem. Ele crê na Terra tendo 6, 7 mil anos no máximo. Ele é um crânio também, ele é químico, ele tem uma reação química com o nome dele. Então, não é qualquer pessoa também. Esse livro, Fomos Planejados, ele defende o design inteligente, que é a Justifino do Universo, design inteligente, né? Lee Strobel, Em Defesa de Cristo, é um livro que tem filme também, que fala sobre os argumentos das evidências de que Jesus existiu, morreu e ressuscitou. É muito bacana. Fé na Era do Ceticismo, Tim Keller, não tem palavras, ele é maravilhoso, Apologética. A Apologética da Mamãe Ursa, que é um material que me introduziu na apologética, digamos assim, e tem muito material aqui dessa palestra de lá. Procurei lá, encontrei Jesus, o Nabil, nosso amigo Nabil, que eu falei no começo. Ciência e religião são compatíveis, é um cara crânio, Alvin Plantinga, da ABC2 também, inclusive, fala sobre isso. Cristianismo Puro e Simples é um livro um pouquinho mais denso, mas eu indico demais, se você puder estudar um pouquinho sobre isso, que fala sobre como C.S. Lewis entendeu Deus, mesmo ele sendo ateu, quando ele começou a estudar essa questão da lei moral do homem. É muito interessante. Sobre feminismo, Perversão e Subversão e Guia de Bolso contra Mentiras Feministas, são 2 livros, um escrito pela Ana e o outro é organizado por ela. A Ana é cristã, então é interessante a gente ver essa visão, mas é um livro, um compêndio de história sensacional. Corrupção da Linguagem, Corrupção do Caráter, é da Nini Borges, da Patrícia Silva. A Nini é ateia, agnóstica, e a Patrícia ela é católica. Mas é muito legal, eles estão falando sobre a cultura woke, como, de repente, tudo tem que... Sabe, todo filme tem lacração? Vocês sabem bem, né? Ela está falando sobre isso, contra isso. E o Reversible Damage, eu não achei em português, mas é o livro que fala sobre como a cultura transgênero está destruindo os adolescentes nos Estados Unidos. Adolescentes que não são transgêneros, se identificam, fazem cirurgia e depois não tem como voltar atrás mais. Por favor, Manuela. Agora, recursos online. A Cris, ela é cristã. No Instagram dela, ela fala muito sobre feminismo. É sensacional os destaques dela. E ela tem curso também online. A Nini Borg, como eu falei, ela não é cristã, é ateia, mas ela fala sobre contra o transgenerismo, é muito, muito rico o material dela. Inclusive, ela é super a favor do direito dos homossexuais, LGBT,
Top. Chegou no T, ela começa a criticar. Então, só para vocês entenderem, saberem, chegarem lá com seus filtros, mas é muito interessante a argumentação que ela traz. A ABC2 é a associação que eu falei, de cristãos na ciência. A Renata Barreto, não Barreta, tá? Ela fala sobre a questão do capitalismo, sobre como ele, na verdade, ele, né, não é o vilão, não é do demônio, do diabo, então, às vezes, você tem um pouco de dúvida para entender essa questão. Ela mostra como o capitalismo é uma bênção para todo mundo, inclusive para os pobres. Ela também não é cristã, é agnóstica. Tá? A Letícia Azevedo, ela é cristã e ela tem um curso chamado Mães Apologetas, que é muito interessante. Inclusive, eu comprei o material dela e ela vai lançar de volta, turma. E ela traz vídeos bem curtos falando sobre todas essas questões que a gente falou aqui, muito mais, sobre criacionismo, sobre muitas questões. Vale a pena, se você tiver condições de investir, é muito fácil de acompanhar. Tá? Marcos Eberlin, como eu falei, ele defende muito a questão da internet, o design inteligente, ele tem muitas palestras, muitas, online, verdadeiras aulas. O Rodrigo Silva também, ele tem muitas aulas, ele é um cristão de terra jovem, também criacionista de terra jovem. E o Adalto Lourenço faleceu aí, acho que faz 2 meses, mas foi um dos grandes nomes da apologética no Brasil. Ele era um físico e ele também é criacionista de terra jovem. Ele crê nos 6.000 anos da Terra, mas ele tem muito material online também que vocês conseguem ver, muita palestra, gente. Então, se você quer ver sobre criacionismo, esses 3 nomes aqui do final são sensacionais. Essa lista depois vocês podem acompanhar lá. E eu quero agradecer a paciência de vocês, e eu terminei. Acredite se quiser. Obrigada, Débora. Obrigada, Melina. Vamos abrir um tempinho para perguntas? Se você tiver alguma pergunta, agora a gente vai ter uns minutinhos, uns 10 minutinhos. Vou levar o microfone, tá? Boa noite, sou a Grace, sou visitante da igreja hoje. Primeiro eu ia comentar sobre o arqueólogo Rodrigo Silva, eu assisto ele, adoro os vídeos dele, principalmente que ele une a arqueologia com a Bíblia. Então ele mostra, se você quer ver, ele fala que mostra a Bíblia em 3D, né? Todos os lugares da Bíblia ele está lá, ele visita, ele mostra, né, evidências, né, que ele fala, evidências bíblicas. Então, assim, eu realmente também indico, é muito bom, é maravilhoso. A minha pergunta eu não sei se seria uma pergunta ou, assim, qual a relação do apologeta com o autismo? Digamos assim, eu sou mãe atípica, né, e eu já venho conversando com meu marido em respeito de como a gente ensinar, porque assim a Bíblia ela tem uma linguagem muito figurativa, né? Para a gente entender, às vezes a gente precisa estudar, a gente precisa, né? E a gente consegue entender. Agora os autistas eles têm uma linguagem literal, né? Então, se você tiver alguma indicação, algum material, algum profissional que possa auxiliar nessa questão, né, em relação ao autismo, de como a gente se preparar. Ele é pequeno ainda, ele tem 3 anos, ele não compreende muita coisa, né? Mas já a gente ir se preparando e inserindo isso em casa, sabe? Eu realmente gosto muito do Rodrigo Silva, ele é muito bom. E essa questão da linguagem figurada é muito engraçado, né? Porque até as crianças mesmo, até certa idade, elas não entendem muito, né? Até lembrei uma vez que a Ana Júlia falou assim que ela tinha que brigar com a mãe. Eu falei, brigar com a mãe? Jesus falou que era para brigar com a mãe. Eu falei, está muito errado isso, onde você leu isso? Daí eu fui ler Jesus falando, se alguém não aborrece o seu pai, a sua mãe, por amor a mim, não é digno de mim. Eu falei, não, filha, você não entendeu. Mas voltando aqui, eu não conheço assim, de cabeça, de lembrar, mas eu vejo que cada vez mais o pessoal tem trabalhado nisso, né? Até eu sou da Alcance Curitiba, agora que eu voltei de viagem, não, né? Estou morando lá, voltei agora de férias. Eu vi que eles já estão começando um ministério bem inclusivo para abordar as questões com os pais e também a inserção da criança, né? A inclusão da criança no ambiente de igreja. Mas eu acredito que está surgindo mais. Eu, particularmente, não conheço ninguém. Se alguém conhecer e quiser indicar, ó, nós temos que... Uhum. Legal. Então, é convite para voar, né?
Então, se alguém mais conhecer também, depois quiser conversar com a irmã, indicar, porque eu sei que quando a gente está fora, a gente acaba não conhecendo muito, né? Então, eu falo assim, às vezes é difícil a gente querer opinar e a gente acaba sendo muito superficial. Então, eu falo assim, eu não vou opinar onde eu não conheço, porque depois eu atrapalho mais do que ajudo. Mas eu tenho certeza que cada vez mais a gente vai ver o pessoal trabalhando nessa área, e eu espero que você encontre. Em nome de Jesus. Oi, boa noite. Eu estou muito rouca. Como que você lida com as suas inconsistências? Quando você comete um erro ou quando você está na sua fragilidade, diante das suas filhas, quando elas acabam percebendo, você tem uma filha adolescente, como que você se posiciona nesse momento? Porque eu tenho 2 filhas hoje muito pequenininhas, mas eu me culpo muito quando elas me pegam errando, né? E isso é uma grande questão para mim, porque eu quero ser o exemplo, eu quero ensinar dessa forma, mas nem sempre é possível, porque eu sou um ser humano, além de ser mãe, né? Eu gosto muito de ver como a Bíblia nunca esconde os erros dos nossos heróis, né? Os heróis da fé, eles são cheios de erros. Inclusive, quando você vê os heróis da fé, você fala, como que Gideão está nisso aí? Como que Jefté? Você fala, meu Deus, gente, que maluquice. Mas é porque Deus realmente não esconde os erros para a gente aprender. E eu gosto muito de olhar tudo que a Bíblia nos ensina sobre a paternidade de Deus para a gente refletir. Como os nossos filhos, né? Com os nossos filhos. Então, eu vejo que esconder os nossos erros pode ser até pior para os nossos filhos, porque eles acreditam que daí existe uma perfeição do pai e da mãe que eles nunca vão alcançar, sabe? Daí eles erram e falam assim, nossa, mas é impossível ser crente, porque a minha mãe era tão perfeita, meu pai é tão perfeito e eu erro tanto. Então, eu gosto... Minha filha está novamente aqui para não me deixar mentir. É claro que a gente vai amadurecendo e vai errando cada vez menos, né? A gente vai melhorando. Mas é muito comum. Eu, às vezes, estou de mau humor, estou brava. Eu fazia muito tempo que eu não gritava, gente. Eu fiquei, graças a Deus, o Espírito Santo me mudou. Por muito tempo eu estava conseguindo não gritar. Mas, recentemente, eu tive alguns desafios pesados com a minha filha do meio, que eu, de volta, gritei, assim, sabe? Que fazia muito tempo. E o que eu tenho que fazer? Tenho que chegar lá e pedir perdão. Chegar e falar, estou errada. Eu gosto muito de um episódio que aconteceu quando as 2 mais velhas eram pequenas. Elas estavam no carro e eu nunca esqueci. Eu acho que até deixei no livro depois registrado. E fazia muito tempo que eu não gritava aquela coisa e elas papapá. De repente eu virei para trás, eu dei um grito daquele de doer a garganta, sabe? Até acho que o cara do carro do lado parou para ver o que estava acontecendo, porque o grito que eu dei com elas. E daí eu continuei dirigindo, quieta na minha, né, tal. E elas ficaram quietinhas. E daí eu falei, tá, estou errada, né? Preciso consertar. Daí eu olhei para elas e falei, filhas, eu quero pedir perdão, porque eu gritei com vocês. E daí a Manuela, mais velha, olhou para mim e falou assim, não, mamãe, nós que te provocamos, nós que estamos erradas. Adorei, né? Por isso, palmas para ela. Eu queria ter terminado aí, né? Mas é claro que o Espírito Santo não deixou. E daí eu falei, não, realmente, vocês me provocaram, mas eu não posso deixar que a ação de vocês determine a minha reação pecaminosa. Então, está errado. Por que isso é interessante? Porque eu posso mostrar para elas como elas têm que lidar com o erro delas. Não só pedindo perdão, mas também entendendo que, não, eu não posso gritar só porque eu estou irritada. E depois passou um tempo, eu lembro que eu chegava para elas e falava assim, principalmente a do meio, que é mais explosivo, o temperamento mais explosivo. Eu falava assim, filha, você não pode gritar desse jeito. Você vê o seu pai e a sua mãe gritando? Ver, sim. Eles já tinham visto. Mas ela podia responder, não, vocês não gritam. Por quê? Porque ela sabe que o grito é a exceção, não é a regra, porque quando a gente grita, a gente tenta corrigir. Então, eu acho que os erros são uma oportunidade de a gente ensinar a santificação para os nossos filhos também, sabe? Porque mesmo quando a gente erra, a gente mostra o caminho do cristianismo, que é pedir perdão, mudar de vida, né? 1 João fala que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, quando a gente mostra isso para os nossos filhos, olha, filha, está errado, eu errei, não devia fazer assim, eu vou lá e mostro para ele também o caminho da reconciliação. Então, é claro, a gente não quer errar, mas se errarmos, né, como o João fala, escrevi isso para que vocês não pequem, ponto final. Mas, entretanto, contudo, todavia, se vocês pecarem, vocês têm um advogado. E é a mesma coisa com os nossos filhos. Se nós pecarmos, o que vai acontecer? A gente pode usar isso como oportunidade de mostrar a santificação, precisar da santificação. Ninguém é perfeito, eu também não sou perfeita. Eu também preciso de Jesus, filha. Assim como você precisa de Jesus, eu também preciso. E isso nos aproxima mais um do outro, eu acredito, de Deus. Mas é claro, a busca é sempre pela santificação, por melhorar. Como Paulo fala, né? Eu não alcancei isso ainda, mas eu sigo prosseguindo a perfeição. É isso que eu quero. Mesmo não sendo perfeito, ele falava para os discípulos, né? Me imitem, podem me imitar, serem meus imitadores como eu sou de Cristo, mesmo ele não sendo perfeito.
Então, acho que a gente pode aprender muito com Paulo nisso também. Mais alguma pergunta? Também, né? Era para ser meia hora, a pessoa passa do tempo. Não? Então, mais uma vez, agradecer a Melina. Convidar todos vocês, que ao final aqui, a gente vai subir aqui as escadas, vai ter um café maravilhoso lá, preparado para todos vocês. Você que deixou o seu filhinho em casa, aproveita para conversar, aproveita a liberdade. Hoje eu vou aproveitar para estar com a gente. Muito conteúdo, né? Pode ser que tenha alguns conteúdos que vocês nunca tenham ouvido falar, e é um início aí para a gente começar